Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars, Skywalker, capítulo 121, Problemas no Paraíso 4. Usando as informações coletadas do prisioneiro, identificado como Trevor e Singold, eles fariam o que deveria ser feito. Trevor não foi executado porque não havia nenhuma evidência, pelo menos em sua mente, que mostrasse que ele era algum tipo de assassino, ou algo assim, e que ele havia recebido tratamento médico para sua idiotice. Não que Grievous culpasse o homem. Foi a esposa dele que não conseguiu manter o controle e ela nem consegue ver Anakin como sempre. Ela não era próxima dele, nunca teve qualquer intimidade com o príncipe, mas ainda assim era mais que suficiente. Anakin não gostaria disso, pois não gostava da ideia de roubar a mulher de outro homem, pois também não gostaria que as mulheres de quem ele se aproximou e até começou a amar fizessem amor pelas suas costas e fizessem amor com outro homem. Ele não apenas não gostou disso, mas odiou. Quem quer que seja o entregador desta informação poderá ter que enfrentar alguma pressão espiritual de Anakin, pois sem dúvida ele ficaria bravo com o fato. Reforçado por sua própria ganância, mas também por sua natureza gentil e compassiva, isso alimentaria sua raiva. E mesmo que Anakin não devesse ter tantos motivos para ficar com raiva, havia uma quantidade considerável de dor que ele retinha dentro de si. Algumas coisas foram acumuladas em sua nova vida, mas também alguns traumas não resolvidos de sua vida passada. Anakin provavelmente já havia descoberto as memórias do homem quando Grievous relatou tudo a ele, até mesmo o destino trágico pelo qual o homem conhecido como Trevor teve que passar. Trevor estava sob vigilância, seria condenado e preso até que se recuperasse desse tipo de comportamento. Anakin não era cruel. Anakin está no Palácio Real de Tatooine e estava se divertindo muito. Ele finalmente estava livre dos Jedi. Não que ele fosse tão pressionado por eles e não seguisse suas regras, mas parecia restritivo. A sensação de que o lugar estava lentamente tentando sufocá-lo, e isso não era bom para ele, e as meninas também lhe disseram que elas também sentiam isso. Principalmente por causa do relacionamento deles com ele. Mas não foi só isso, porque já havia muitos problemas dentro desta organização. Então, você já vai entrar em um relacionamento comigo ou quê? Anakin perguntou ao time do Barris, que havia decidido tentar passar algum tempo sozinho com ele. Ele sabia que provavelmente não deveria ser tão enérgico para fazê-la responder, mas ele não era a pessoa mais paciente e chegaria ao ponto de dizer que não era nem um pouco paciente. Se parecia que sim, é só porque aquilo que ele quer, deseja ou qualquer outra coisa ainda não está pronto. As condições não foram cumpridas para que ele tomasse a decisão, mas com Barris ele acredita que lhe deu tempo suficiente para criar coragem, mas parece que o tempo não é suficiente neste caso. Eu sei. Barris abaixou a cabeça antes de sentir alguém tocando e levantando sua cabeça para olhar nos olhos roxos e violetas de Anakin. Pode-se dizer que toda vez que ela olha nos olhos dele, há algo mais nele que ela ainda não descobriu. Assim como sempre há algo mais porque cada um tem seus segredos. Eu queria muitas coisas. Barris começa. Eu queria contar a você como você anda me hipnotiza, a maneira como você fala confortavelmente comigo, a expressão em seus olhos enquanto você olha para mim. Eu queria contar a você sobre todas as pequenas coisas que compreenderam completamente meu coração, mas há tão pouco tempo para tão pequenas coisas. Barris continuou. Eu só quero você, mesmo quando sei que você teria outros. Eu quero você porque desejo ter você, desejo amar você. Eu faço. Barris disse enquanto olhava para ele. Parece que você está se tornando cada vez mais parecido comigo. Isso soa como algo que eu diria. Anakin tinha um sorriso bastante atrevido no rosto, mas Barris não parecia se importar que ele a provocasse neste momento. Afinal, era dela. Ela deu um pequeno sorriso antes de diminuir a distância entre os dois. Anakin gosta disso e responde. Ele não quer se relacionar com mulheres passivas que não sabem o que querem e é sempre melhor que seja assim. Ele gosta da agressividade porque significa que eles estão dispostos a dar tudo de si. Ele tinha um lema quando se tratava de coisas como relacionamentos. Se ele der 100%, espera 100%. Se ele receber 100%, responderá de bom grado dando 100% também, porque os relacionamentos românticos não são apenas 50-50. Isso é uma mentira. Em primeiro lugar, nunca foi 50-50, porque para onde diabos foi a outra metade de vocês? Barris finalmente criou coragem para confessar e iniciar oficialmente um relacionamento com ele por causa de muitas coisas. O principal é a saída deles dos Jedi, já que Barris era bastante rigorosa em seguir o código, embora quisesse outra coisa, algo mais com ele. Ela era assim e Anakin não há culpa por defender sua moral ou por ter que fazer isso porque era assim que ela se sentia. Ele não podia forçar ninguém, absolutamente qualquer um. Ele não poderia forçar a ficar com ele em segredo só porque queria. Ele pode ser um homem ganancioso, mas isso não significava que ele tivesse que ser um homem ganancioso e sem escrúpulos, pegando o que queria quando queria. Não, ele tinha autocontrole e por que faria isso se sua ganância nem mesmo se aplicava a isso? Querer mais é uma parte dele, mas ele valoriza muito mais as coisas que tem do que as coisas que não tem. Anakin se inclinou para o beijo e fez com que Barris se sentisse bem em fazê-lo enquanto eles tinham seu pequeno romance. De isso significa que somos uma coisa agora? Barris perguntou depois que o beijo acabou. Foi inocente, bem, não realmente inocente, mas não foi um beijo cheio de desejo e paixão, mas de amor e ternura. Sim, acho que sim. Anakin diz enquanto entra para abraçar a coisa fofa. Ela ainda era tímida e parecia que demoraria um pouco até que ele pudesse fazer com ela certas coisas que vinha fazendo com a Yayla ultimamente. Lá estava seu desejo de procriar agindo novamente. Era natural para ele e alguns podem perguntar qual é o sentido de ter filhos quando você é imortal?
Em termos evolutivos, se alguém se tornar imortal ou se uma espécie alcançar algo como a imortalidade, então por que ter a capacidade de ter filhos quando a continuação de sua espécie dependeria de você? Não é a passagem da sua genética, e Anakin diria que é porque apesar de ter juventude eterna e imortalidade, isso não significa que você ainda não pode morrer. Ainda é inteiramente possível que algo assim aconteça e um exemplo de tais coisas dentro da galáxia estava na outra linha do tempo, onde Anakin foi para Mortis e conheceu os deuses Mortis, onde várias coisas aconteceram, mas a filha, uma raça imortal baseada na força, morreu. Barris apenas retribuiu o abraço de Anakin, com tanta força que Anakin começou a acreditar que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela estava se esfregando em seu apêndice bem dotado, acendendo seus desejos, mas ela o soltou. Que provocação! Anakin pensou consigo mesmo enquanto ele e Barris passariam o resto do tempo juntos, sozinhos, no mesmo dia. Isso elevaria o relacionamento deles para o próximo estágio e a deixaria mais perto de se tornar sua próxima esposa, bem ao lado de Ayla e Padme, que estava correndo o mais rápido que podia para lidar com algumas questões políticas em Coruscant e então sair e se juntar a Anakin. Ela abandonaria seus sonhos de se tornar e ajudar as pessoas por ele. Este foi um grande contraste com o original, que não abandonaria tudo pelo Anakin original, mas faria muito por ele. O Anakin agora era muito mais encantador, sedutor e ela o amava muito mais do que o outro Padme no início. Do início ao fim ela o perseguiria sem saber, e se veria casada com ele. Ele pode ter sido jovem para ela na época, mas isso não parecia diminuir o fato de que ela não teria se importado em ficar com ele se tivesse a chance. Foi natural. Como se fosse para ser, mas desta vez muito mais intenso e extraordinariamente muito mais apaixonado. Aqui está. A nova ordem. Anakin falou enquanto trazia as 4 garotas Ayla, Sha'ak, Barris e Ahsoka para o prédio recém-construído que não era como um templo, mas tinha semelhanças e também muitas facetas diferentes. Não era tão grande quanto o templo em Coruscant, porque não era para ser o ponto principal de onde Anakin queria que ficasse o principal local para seus sensitivos à força. Na verdade, ele não teria muitos sensitivos à força no início de qualquer maneira. Porque alguém pode perguntar, ele não pretende começar a procurar bebês para roubar dos pais e levá-los ao templo. Não, ele incluiria e introduziria em seu sistema educacional para o Império um procedimento básico de teste padrão para todos. As crianças viverão durante toda a vida, não se tornando uma parte sensível à força de sua nova organização. Eles poderiam escolher a si mesmos quando fossem adultos aos olhos da lei, se iriam aderir ou não, e não era como se ele fosse acumular todo o conhecimento. Alguém poderia participar dos métodos básicos de treinamento à medida que se desenvolve e cresce, se for considerado sensível à força. Isso lhes daria uma vantagem inicial em seu progresso para se tornarem alguém grande dentro da força. Ele não queria que as pessoas vivessem o estilo de vida de um monge, mas se quisessem, poderiam fazê-lo. Depois, aos problemas em relação ao alinhamento da força, que ele descobriu ser algo muito proeminente e difícil de manter equilibrado apenas para os lados claro e escuro. Por exemplo, ele mesmo. Ele estava equilibrado tanto física quanto espiritualmente ou mentalmente, e isso mostrava que seus poderes se tornavam mais aterrorizantes. Mas isso não foi algo tão facilmente alcançado e levou, neste momento, toda a sua vida para ser alcançado. Claro, agora que ele é imortal, isso não importa tanto, mas não muda o fato de que ele trabalhou duro para chegar a esse ponto e o fez sem causar muitos danos, se é que causou algum, aos outros ao longo do caminho. Então, este é o lugar, hein? Sha'ak sussurrou para si mesma enquanto todos caminhavam para o prédio. Todo mundo gosta do lugar? Vocês não precisam se juntar ou mesmo vir aqui com tanta frequência. Este lugar existe para aqueles dentro do Império que são considerados sensíveis à força e, se quiserem, podem se juntar para se aprimorarem dentro da força. Anakin explicou. Então nada de sequestrar crianças? Ayla questiona. Não. Anakin respondeu em um tom afirmativo, mas mortalmente sério aqui. Posso não. Todos nós podemos ter vindo dos Jedi, mas isso não significa que devemos seguir exatamente seus passos. Este lugar serve apenas para permitir que as pessoas tenham a chance de fazer algo. Anakin disse antes de continuar. Eles não serão guardiões e protetores a menos que queiram. Não farão parte de algum conselho e terão que alcançar algum posto que seja benigno. Este lugar destina-se apenas a ajudar aqueles que entendem suas habilidades e a praticá-las ou usá-las em um ambiente seguro. Anakin terminou. Então é uma escola? Barris questionou aqui como Ahsoka foi levada por tudo. Havia várias salas e um design grande, o que significava que funcionaria mais como uma universidade. Anakin odiou universidades em sua vida passada, mas isso não significa que ele não conheça a utilidade da educação avançada. Acontece que algumas coisas eram inúteis para estudar mais e não deveriam ser institucionalizadas. Se alguém quiser estudar artes, então não terá algo para exemplificar seus méritos ou esforços além de sua capacidade de se tornar grande. É claro que isso não significa que Anakin iria impedir o desenvolvimento de escolas feitas para artes, música e tudo mais. Significava apenas que eles não seriam financiados pelo governo, onde os contribuintes teriam que dar dinheiro para coisas como esta. Para coisas como ciência, engenharia e outras coisas relacionadas a coisas como esta, no entanto, seriam financiadas. Anakin não poderia gastar o suficiente com isso por causa de sua utilidade não apenas para ele, mas para o resto do Império. A instituição que ele criou é assim. Em certo sentido, mas está muito mais próximo de uma organização do tipo universitário. Financiada pelo governo, é claro. Anakin afirmou enquanto eles continuavam seu passeio pelo prédio por dentro e por fora. Vocês não precisam se juntar nem nada, mas seria bom para alguns sensitivos à força que têm alguma prática ou experiência virem ensinar. Farei isso de vez em quando, quero dizer, ensinar. Anakin afirmou.
Fora do grupo, as únicas duas pessoas dentro do grupo que sabiam como ensinar alguém eram Shaq e Anakin, e Shaq realmente não tinha os melhores métodos antes de conhecer Anakin. Seu aluno ela havia assumido, seu segundo agora era um Jedi de verdade e ainda estava vivo. Ela duvidava que ficaria porque havia sido influenciada por ela mesma e por Anakin, e sua influência também foi influenciada por Anakin, o que significava apenas que ela provavelmente viria para cá depois de encontrar uma maneira de deixar a Ordem Jedi. Então isso significa que podemos nos tornar professores aqui se quisermos. A Yayla tinha uma expressão pensativa no rosto. Sim, Anakin respondeu. E se eu pudesse ensinar algumas crianças? A Yayla perguntou isso porque queria ganhar alguma experiência com crianças, tanto jovens quanto um pouco mais velhas, porque esperava ter um filho, se não muitos, com Anakin em um futuro próximo. Afinal, ela havia sido informada sobre ele ter mudado para fazer isso e estava entusiasmada com a perspectiva. Ela não queria ser mãe tão cedo, mas ao ganhar a imortalidade e a juventude eterna ela nunca teria que se preocupar em não poder ter filhos. É possível. Anakin assentiu. Isso é ótimo então. A Yayla tinha um sorriso no rosto, pois seria capaz de adquirir alguma experiência antes que o negócio real começasse. Capítulo 122. Problemas no Paraíso 5. Meu senhor, uma voz ecoou quando o grupo parou percebendo que havia outra mulher, não, um grupo inteiramente novo de mulheres vindo em sua direção. Um em particular parecia especialmente entusiasmado pela falta de outros termos ou palavras. Meu senhor, meu príncipe, você está aqui. Isso levou as garotas com quem Anakin veio a olhar para ele de forma engraçada, pois agora há outra mulher, ou várias outras mulheres que parecem ter um relacionamento próximo com ele. Olá, Anakin respondeu quando o outro grupo se aproximou. Foi Rhinala que já foi professora de outra instituição educacional e era uma entusiasta do lado negro, mas agora se tornou uma entusiasta de Anakin. O próximo é Zana, o antigo Sith que foi revivido por Anakin e conectado a ele através de uma díade. É claro que aqueles que estavam conectados a conheciam, mas não sabiam como ela era ou de onde exatamente ela vinha. Suas origens são um mistério, mas agora eles sabem que ela é pelo menos uma Sith, ou pelo menos alguém que tem um alinhamento do lado negro. Anakin não quer ou nem se preocupa em entrar em muitas informações sobre aqueles que têm um vínculo de díade com ele. Ele não compartilharia informações privadas, ou pelo menos informações privadas percebidas com outras pessoas, mesmo com seus próprios entes queridos. Não era sua informação compartilhar e se ele soubesse de tais coisas, provavelmente ficaria em sua mente para sempre. Nunca sair sem o consentimento da pessoa ou se a situação for pertinente e depender da revelação de tal informação. Espere, eu conheço você. Shaq olhou para outra garota deste grupo e ela estava alinhada ao lado da luz da força entre as outras três que estavam. Mestre Ti, eu não sabia que você deixaria a Ordem 1. Lorana Gensler era uma Jedi em um ponto, mas foi atacada por Anakin e acreditava-se que ela estava morta junto com seu mestre. Mas foi Anakin quem a salvou e a trouxe. Espere um minuto, eu também conheço você. Shaq olhou para a última garota, que também era outra humana. Foi Alisson quem decidiu se juntar a Anakin e sua nova ordem, porque ele não restringia o que as pessoas queriam aprender ou para qual lado da força elas queriam se inclinar. No final, a decisão foi deles. Desde que não fizessem mau uso ou abusassem de tal poder e informação, tudo bem para ele. Seguir as leis e tentar manter a estabilidade moral é tudo o que importa para Anakin dentro de seu império. Mestre Ti, prazer em vê-lo novamente. Alisson tinha um sorriso travesso no rosto ao dizer isso, porque eles já haviam se encontrado pelo menos uma vez antes. Rhinala não se importava com as negociações e estava diretamente ligada a ele. Anakin não sabia como se sentir quando se tratava de Rhinala, pois ela estava em uma situação semelhante à de Padme, mas ela é sensível à força e não estava conectada a ele, o que significava apenas que ela não era compatível o suficiente dentro da força para ser conectada para ele dessa maneira. É claro que se ele se importasse com o que a força queria para ele já teria destruído os Jedi e se juntado a Palpatine como um Sith. Era uma pena que Anakin não gostasse da ideia de ser uma marionete e ter seu destino predeterminado pela força ou por qualquer coisa e qualquer outra coisa. Então, Anne, gostaria de apresentar todos aqui? A Yayla estava confusa e um pouco chateada com o acontecimento que acabou de acontecer na sua frente, mas isso não significava que ela iria apenas causar uma explosão. Ela pelo menos ouviria uma explicação de seu Anne antes de atacá-lo, se é isso que ele merece. Ela faria isso antes de perdoá-lo, porque era apenas para assustá-lo e provavelmente não faria isso, porque ele a conhece assim como ela o conhece. Certo. A Yayla, Shaq, Barriz e Ahsoka conhecem os primeiros membros da nova ordem cujo nome ainda não decidi. Anakin começou. A garota que me abraça é Rhinala, ela era arqueóloga e acadêmica, afiliada à Universidade de Sambra. Barriz também está chateada da mesma forma, mas visto que a Yayla foi capaz de manter a calma, isso significava que ela também deveria manter a calma. Ela é uma adepta do lado negro, bem, ela era, mas agora ela é apenas uma usuária do lado negro que tem tudo sob controle. Anakin terminou quando Rhinala o soltou e inspecionou as 4 novas garotas, pelo menos ela, e poderia dizer que ela não se importa muito, apesar de suas tendências. Ela já sabia tudo o que havia para saber sobre o que estava acontecendo, e estaria mentindo se não soubesse, ela está com ciúmes. Como eles poderiam ter um vínculo e eu não? Rhinala pensou consigo mesma. Rhinala apenas deu uma rápida olhada no grupo e declarou com bastante orgulho. Olá, não me importa o que você é para meu senhor, mas espero me dar bem com todos vocês.
Todos a cumprimentaram de volta enquanto Anakin apresentava as outras duas pessoas que não estavam ligadas a ele por meio de uma díade e provavelmente não se juntariam ao pequeno círculo de esposas que ele está criando para si mesmo. A última pessoa aqui se chama Zana. Anakin disse mais uma vez. Todos se apresentaram uns aos outros sem a ajuda de Anakin porque são adultos adequados, exceto Ahsoka, que tinha apenas 15 anos neste momento. Não intencionalmente, é claro. Ou foi agora que ele pode, que inconscientemente o faz. De qualquer forma, agora ele terá que passar muito tempo com quantas amantes e esposas tiver. Certo. Agora que todos foram apresentados uns aos outros, por que não conversamos sobre o que exatamente está acontecendo aqui com esta academia? Anakin afirmou quando eles começaram a se afastar da área onde todos estavam reunidos. Qual será o nome dele? Ahsoka estava fazendo as verdadeiras perguntas. Qual será o nome? Anakin teve uma ideia, mas ainda assim perguntou para não ficar confuso sobre se Ahsoka estava ou não perguntando sobre outra coisa. Eu acredito que o pequenino está falando sobre a academia. Zana forneceu aqui enquanto desprezava Ahsoka porque ela era a mais inteligente do grupo que Anakin havia trazido. Sua luz dentro da força é a mais brilhante e pura, o que apenas aumentou ainda mais seu desdém por Ahsoka, especificamente. Anakin lançou um olhar bastante severo para Zana porque Ahsoka agora era tecnicamente sua aprendiz, fosse ela Jedi ou não, agora ela é. Se você já está farto de ser uma vadia, sugiro que fique quieto. Anakin não era tímido perto de Ahsoka ao usar palavras que a maioria dos adultos não usaria perto de crianças conscientemente, mesmo aqueles com a mesma idade de Ahsoka. Qualquer que seja. Zana disse que ainda não estava exatamente entusiasmada com a situação em que se encontra, não importa se ela sabe como Anakin e ela deveriam ficar juntos. Ser revivida e trazida de volta do inferno apenas para ser inesperadamente ligada a um estranho que ela nem conhece. Certamente não era o seu destino. Ahsoka, acho que podemos nomeá-lo como você quiser. Anakin disse a Ahsoka dando-lhe os direitos do nome, e ela parecia feliz por poder fazê-lo. Enquanto continuavam a caminhar até seu destino, Ahsoka finalmente teve uma ideia do que poderia ser esta nova ordem, nova organização e academia. Jedi cinzento? Não, isso não é legal o suficiente e parece que ainda estamos muito conectados aos Jedi. Devemos representar outra coisa, algo diferente que não seja o Sith, mas também não seja os Jedi. Ahsoka estava se esforçando muito e pensando nisso, pensando que era uma grande responsabilidade, mas Anakin não se importou muito porque no final das contas, a publicidade da academia é importante para atrair as pessoas. Parte em influenciar as pessoas para o seu império. Pelo que Ahsoka viu do império de Anakin foi que as pessoas estavam felizes e pareciam satisfeitas com suas vidas. A mulher Jedi que veio da ordem com Anakin não passou apenas algum tempo com Anakin aqui em Tatooine. Todos eles tinham suas próprias pequenas aventuras de vez em quando e isso incluía exploração e comunicação com vários habitantes locais. Ahsoka, assim como o original, era uma pessoa muito apaixonada, compassiva também e ficaria desapontada se Anakin não tivesse um ambiente social bom. Não que ela soubesse muito sobre desenvolver e manter um império semi-pacífico, de qualquer maneira. Não, tem que ser algo que represente a nova ordem, separada dos Jedi, separada do Sith e exemplifique o que Anakin é e o que ele representa. Ahsoka estava tão profundamente envolvida em seus pensamentos que ela estava em um estado de transe. É claro que isso alertou os outros, mas Anakin apenas os fez seguir em frente enquanto esperava que ela terminasse. Momentos como este são decisivos e muito importantes porque a força gosta de mexer com as pessoas, seja por motivos próprios, o que geralmente está relacionado ao seu egoísmo, mas outros não conseguem relacionar as forças vivas e cósmicas como tal, exceto Anakin. Ele não teve tempo de apresentar esse conceito e garantir que as pessoas soubessem que a força era muito menos mística do que parecia. Ahsoka começou a se sentar em seu estado de transe e meditou, levitando do chão e Anakin começou a se sentir estranho. Ele já conhecia bem esse sentimento e estava extremamente apavorado que a força chegasse ao ponto de fazer isso agora. Ele achava que Ahsoka era muito jovem para tal coisa, mas parecia que a força não se importava e começou a ligar os dois, de forma intercambiável e para sempre mais juntos. Ele sabia que Ahsoka ficaria bem no futuro, mas seu eu atual não é algo com que ele esteja disposto a se envolver. Ela é muito jovem, embora tenha 15 anos. Suas sensibilidades de sua vida anterior ainda estavam com ele e apesar de querer e desejar mulheres, isso não significava que isso se estendesse àqueles muito mais jovens para ele. Eles deveriam pelo menos estar dentro do espaço físico e mental certo para sequer pensar sobre tais coisas. Uma coisa é certa neste momento é que Anakin não estaria se envolvendo com Ahsoka. Não pelo menos até que ele acredite que ela e ele próprio estão prontos. O que ainda levaria anos antes que algo mais acontecesse. Por enquanto, Anakin terá apenas que conviver com o fato de que ela se tornaria cada vez mais amorosa com ele no sentido romântico, o que o levaria a rejeitar a maioria de seus avanços. O nome será os pensamentos de Ahsoka eram um pouco caóticos neste momento quando ela começou a se sentir diferente. Como se ela tivesse despertado para esse sentimento novo e delicioso que sentiu falta durante toda a vida e que acabava de encontrar. Mas ela não tem tempo para explorar essas novas emoções, pensamentos e sentimentos, pois tinha uma tarefa a cumprir. Um nome, um título, algo importante, algo Anakin. Os outros agora estão muito à frente e Anakin mantém a área bloqueada. Ahsoka pode continuar, pois sente imensa segurança na presença de Anakin apenas por estar perto dela. Não era como se ela não gostasse dele antes do vínculo, mas isso começaria a ficar fora de controle. Assim como qualquer emoção faria e este seria o início de sua queda total e completa para Anakin. Annie é forte. Incrivelmente assim. Ele é rápido. Ele é tudo e por isso o nome da academia tem que representar isso. Ela começou a repassar o código que ele havia ensinado a ela, mesmo antes de se tornar sua verdadeira aprendiz.
O código cinza, o código que falava de um equilíbrio dentro da força e como ele havia lhe contado sobre os problemas e a dificuldade absoluta de tal tarefa. Mas ela acreditava nele, na sua condição de escolhido, mas era mais do que isso. Ela viu além de tudo e mergulhou fundo em si mesma para ver verdadeiramente o quanto ele fez por ela e pelos outros, e por causa disso ela só conseguiu chegar a uma conclusão. O nome da academia será Ordem Impéria. Mantendo as coisas simples, eu gosto. A Sokka pensou consigo mesma quando tudo chegou ao fim, com isso tudo acabou e o nome que ela havia escolhido foi escolhido. Sim, será chamada de Ordem Impéria. Um nome apropriado, a Sokka pensou consigo mesma e ao abrir os olhos foi saudada ao ver Anakin cuidando dela. Isso enche seu coração com um calor incomparável ao que era antes. Ela teve um sentimento florescendo dentro de si que ela nunca havia sentido, não do jeito que ela estava sentindo. Foi o que ela originalmente desenvolveu para Anakin sem saber, e foi aumentado 100 vezes. Foi uma sensação extremamente desconfortável, mas ao mesmo tempo agradável, porque acendeu um desejo que ela mantinha dentro de si. Um desejo totalmente egoísta e cheio de paixão, um desejo como ela nunca havia sentido antes, mas foi rapidamente trazido de volta à realidade quando Anakin se aproximou dela. Sokka, você está bem? Ele perguntou a ela. Oh, sim, estou bem. E você? A Sokka perguntou a ele estranhamente ainda distraído enquanto olhava em seus olhos, que eram o resultado de suas mutações genéticas através da Sky Seed e da força influenciando sua direção. Ele brilhava com uma luz etérea que era quase imperceptível quando havia muita iluminação, mas a Sokka podia ver aqueles olhos claramente e olhava para eles o dia todo. Isso se Anakin permitisse, é claro. Ele desviou o olhar e começou a andar na direção que os outros estavam indo e a Sokka rapidamente se levantou para segui-lo. Anakin não queria que a garota caísse muito profundamente agora, pois ele se sentiria desconfortável assim como está agora. Ele decidiu desviar a atenção dela do fato de que ela tinha um vínculo mais profundo com ele, fazendo a pergunta. Então, qual é o novo nome? É bom ou terei que criar um sozinho? Ela apenas lança um olhar feio para ele enquanto exclama. Não, você me deu a responsabilidade, então ela pertence a mim. Ok, acalme-se. O que foi então? Anakin perguntou a ela enquanto eles estavam chegando ao fim de sua jornada sozinhos. Bem, não sei se você vai gostar, mas... A Sokka hesita pensando que embora tivesse a ajuda da força, ela tinha a sensação de que ele poderia não gostar. Essas eram apenas suas inseguranças, é claro, já que Anakin não se importava que a força a ajudasse. Sim, ele a incitou. O nome que escolhi é Ordem Impéria. A Sokka diz antes de entrarem na sala onde todos os outros estão contidos. Anakin sorriu para ela, o que a hipnotizou. Eu gosto disso. Percebendo seu erro, no entanto, seu sorriso desaparece enquanto ela olha para ele atordoada. Droga. Capítulo 123. Problemas no Paraíso. O que o agora grupo de 9 sensitivos à força discutiu tinha a ver com o que estava acontecendo dentro da Ordem. Anakin gostou bastante de seu papel como professor dentro dos Jedi e sabia que ele não teria o mesmo fardo de ser uma figura parental dentro de sua própria Ordem, porque as pessoas que se juntam ainda podem estar ligadas. Eles não precisam deixar para trás todos os seus bens materiais. Eles ainda seriam capazes de herdar coisas e não deveriam ser desqualificados do que suas famílias têm simplesmente porque queriam aprender um pouco da magia espacial com o Jesus do espaço. Zana continuará a desempenhar um papel no ensino das pessoas sobre o lado negro da força porque ela está alinhada a esse lado e Anakin realmente não tinha nenhum desejo de dizer a ela para não ser assim. Não é sua intenção impor sua maneira de pensar aos outros, mas sim promover o pensamento crítico, tanto quanto possível, quando se trata da força como um todo. Na verdade, Ayla queria se tornar professora, mas apenas para crianças menores que os pais permitissem entrar na ordem. Seria basicamente como uma instituição educacional, apenas para poderes mágicos. Na verdade, Shaq decidiu não se tornar professora, apesar de sua experiência, porque ela sente que seus talentos não são tão bons quando se trata de ensinar. Deixando de lado os exemplos de seus fracassos, ela não era pior, mas Anakin poderia concordar que era melhor deixar seus talentos para outras áreas. Depois, Abarrisque não tinha certeza se poderia ou não ensinar algumas pessoas, crianças ou qualquer pessoa realmente. Ela era e ainda é nova no conceito e provavelmente não estaria, por enquanto, envolvida com a ordem e se concentraria em outras coisas. Outras coisas como Anakin, mas isso não vem ao caso aqui. A Sokka agora estaria morando com ele e seu interesse pela ordem não era tão bom, exceto pelo fato de ela poder participar da estrutura de classe que Anakin havia feito antes. Ela seria capaz de fazer amizade com outras pessoas da sua idade. Não que os adolescentes fossem tão bons em habilidades sociais, mas já era alguma coisa. Lorana e Alisson eram totalmente opostas uma da outra e seriam colocadas juntas para participar de algumas aulas também. Embora Anakin tivesse todas essas garotas sensíveis à força ao seu redor, ele não tinha pessoas suficientes para preencher todas as posições. Então ele teria que fazer uso do bom e velho confiável. Droides. Mais especificamente os androides vivos que ainda têm capacidade de usar a força neste momento. Eles estavam morrendo e Anakin precisava fazer algo a respeito. Ele sempre poderia simplesmente não se importar com eles e seguir em frente com sua vida, mas não era ele. Ele os criou para que pudesse ir até o fim, e ele não gosta de finais. Então ele apenas garantirá que eles não tenham um fim.
Alguns androides vivos até este ponto morreram, não por causa de fatores externos, mas por causa do desbotamento dos midi-chlorians não orgânicos que foram fundidos dentro deles, para lhes dar consciência. Consciência adequada que não deriva da codificação de sua programação. Hinala, a última do grupo, excluindo o que Anakin estaria fazendo dentro desta ordem ou seu envolvimento com ela, estaria fazendo outras coisas. Ela foi contratada como aprendiz por Zana para se aprimorar no lado negro da força, como Anakin, embora o Ben não estivesse em Tatooine o tempo todo. Ele não poderia dar-lhe treinamento cara a cara porque estava fora e mesmo que controlasse um androide para se comunicar com ela, não teria sido a mesma coisa. Felizmente parecia que Zana veio na hora certa para ajudá-la. Depois que tudo foi resolvido com a nova ordem, cada um seguiu seu caminho para fazer suas próprias coisas. Por enquanto parece que Ayla, Sha'ak, Barriz e Ahsoka estariam morando dentro do palácio. Zana estava hospedada no templo, junto com Hinala e as outras duas garotas que são o oposto uma da outra. De volta ao assunto dos androides morrendo e sendo armazenados dentro da matriz, sua consciência e alma protegidas de qualquer dano. Aguardando a chance de se tornar parte de seus imperadores, dos exércitos de seu Deus mais uma vez e ser útil. A hora deles chegaria em breve, pois Anakin estava abordando rapidamente o tópico dos seres sintéticos. O primeiro lote logo estaria pronto e preparado para a introdução de uma alma ou consciência. Anakin tinha suas glândulas progenoides que estavam prontas para serem colhidas e poderiam ser feitas para criar ainda mais seus androides para serem transformados em sintetizadores, com os quais eles também teriam os implantes. Ele não tem os recursos para fazer cada um desses nanozoos que serão criados em breve, mas ele ainda pode personalizar e fabricar centenas, se não milhares de armaduras de poder especializadas. Alguns podem estar perguntando sobre o quão rápido foi para suas glândulas progenoides se manifestarem tão rapidamente, e isso se deve a alguns fatores. Principalmente tem a ver com a sua imortalidade biológica, que é tão forte que aumenta e acelera o crescimento das células armazenadas nessas glândulas. Ele não teria que se preocupar, nunca mais, em não ter o suficiente, pois sempre terá o suficiente. Mas isso não significa que ele queira sempre fazer uma cirurgia em si mesmo para produzir mais. Não, originalmente não era assim que as glândulas deveriam funcionar. Eles deveriam ser um meio de manter seu exército de sintetizadores vivo e com corpos ilimitados para entrar e sair. Também serve como uma forma de aumentar suas habilidades baseadas na força, porque todos teriam essencialmente uma pequena parte dele dentro de si. Isto aumentaria a contagem de midi-chloriano. Talvez não seja enorme ou massivo na mesma medida que ele porque os midi-chlorians funcionam assim, mas certamente seriam muito mais poderosos do que a versão que ele havia feito com os androides antes. Eles estariam vivendo verdadeiramente biologicamente e ele sabia que isso apenas os tornaria mais interessados nele como um deus. Colocá-lo em um pedestal já estava começando a mostrar alguns efeitos estranhos dentro do Império e ele não queria que isso fosse muito além. Ele poderia tirar vantagem deste fato e tentar experimentar o que tem feito com a força, sua nova e emergente dimensão interior e sua conexão com ele. Por enquanto, porém, ele teve que esperar até que os corpos sintetizados crescessem em caminho antes de ir para lá para transferir a consciência dos androides mortos, junto com aqueles que estavam próximos da morte também. Relembrando muitas coisas, ele precisava introduzir o chip que pretende implantar no cérebro do corpo e fundir lentamente a alma e a consciência do androide com os corpos sintetizados com morte cerebral. Seria altamente antiético para Anakin simplesmente destruir qualquer alma ou consciência dentro desses corpos, porque eles foram feitos com o único propósito de serem os corpos de seus seguidores. Em breve, Anakin pensou consigo mesmo enquanto meditava dentro do prédio da Ordem. Siri, a inteligência artificial que ele criou para ser o administrador da matriz, estava conectada em todos os lugares. Pelo menos, ela está conectada em todos os lugares do Império, e ele não gostaria de outra maneira. Ele não gostava muito de vigiar seus cidadãos, mas havia algumas coisas que ele não podia ignorar. Mas ele não queria cair na bagunça absoluta de uma ditadura. Havia muitos problemas com isso e é por isso que ele nunca assumiu o controle total sobre o Império. Ele fez isso nos bastidores. Isto é, controle total assumido, já que não havia necessidade de pintar um alvo maior em suas costas do que ele já havia feito. Havia muitas pessoas que gostariam que ele morresse e agora com ele deixando a Ordem Jedi, isso seria ainda mais proeminente do que era antes. Os Ut dentro do espaço Ut podem vir atrás dele mais. Apesar da recompensa por sua cabeça não estar lá, ele tinha certeza que estava. Oficialmente não estava, mas estava lá extraoficialmente. Uma boa maneira de contornar o olhar atento da República sobre eles, mas Anakin não se importou muito com isso, pois poderia se proteger. Aqueles de quem ele está próximo também podem se proteger, mas ele ainda prefere que eles não sejam alvos por sua causa. Ele estava começando a pensar em expansão, agora que tem Geonose sob seu controle e pode aumentar a taxa de fornecimento de droides, à medida que a produção aumenta por causa de Geonoses. Cranan 12 era um sistema estelar sob o controle da Guilda de Mineração, então Anakin não faria nenhum movimento para capturar e ultrapassar este sistema planetário. Embora fosse rico em vários minérios e minerais, não valia a pena. Depois a Sephoron, que já foi propriedade dos Ut, especificamente Gardula e depois sua filha, e finalmente Jabba. Agora estaria sob seu controle pelo valioso comércio de especiarias. Ele teria que lidar com o contrabando desenfreado que existia lá, mas seria facilmente capaz de eliminar esses incômodos. Vordeu é um planeta com rotas hiperespaciais de 3 vias, o que significa que é perfeito para o comércio e atualmente existe propriedade ou aproveitamento desse fato. Então, Anakin estaria se apropriando deste sistema estelar para si, pois ele se tornaria mais um centro comercial como Kemal, porque não havia mais nada neste sistema além disso. Tinha terras, o que sempre foi bom porque sua população está aumentando rapidamente.
Porque a população está crescendo. Por causa do início das guerras clônicas, em combinação com a segurança dos impérios e a propaganda para aqueles dentro das orlas exteriores. Também fez parte do movimento massivo pela abolição da escravidão que os escravos, quando podiam, levavam para chegar aos sistemas controlados pelos impérios. Ele havia criado propositalmente vários postos médicos e coisas administrativas para que os escravos pudessem entrar e recuperar sua liberdade. Isto apenas deu ao seu império um crescimento explosivo que não desaceleraria nos próximos anos, à medida que as pessoas tentassem escapar da República e da sua guerra contra Sei. Sem dúvida, as pessoas da Sei seriam lentamente filtradas para o seu império. O último sistema estelar que ele assumiria é o Novator, que era um planeta agrícola, o que significa que ele teria mais um meio para incluir e aumentar a produção de alimentos em todo o Império. Se alguém olhasse para um mapa estelar, veria que ele está tentando se expandir para fora de Tatooine, assumindo lentamente o controle de muitos sistemas estelares que foram abandonados, incivilizados ou que não têm governo ou liderança oficial em vigor. Se ele tentasse dominar planetas relacionados a qualquer organização, isso alertaria as pessoas mais do que já faz. Diria a todos que ele próprio e o Império são uma enorme ameaça ao seu governo, e ele não quer isso. Então ele iria mantê-lo o mais pacífico possível até que o Império crescesse a um nível em que ele não precisasse se preocupar com coisas assim. Anakin estava lentamente se aproximando de muitos mundos que na verdade pertencem a alguém ou são afiliados a outras organizações. Isso interromperia sua rápida expansão, mas ele não permitiria isso. Mais cedo ou mais tarde, ele precisaria de alguma forma de expandir o alcance do Império, o que significa que ele teria que iniciar alguma forma de conflito. O último sistema que ele assumiria, não era realmente um sistema, mas outro cinturão de asteroides. O aglomerado de asteroides Alstan é um cinturão de asteroides localizado no setor Arcanis. Era o local de operações de mineração e resorts, e é aqui que Anakin aproveitaria esta área. Como é usado principalmente para operações de mineração e resorts, isso significa que esse cinturão de asteroides teria que ser construído de uma maneira diferente. As operações de mineração propriamente ditas não permanecerão, já que dentro de seu império não há nada que ele tenha acesso que possibilite tal operação. Os resorts, no entanto, poderiam ser algo bom. Embora ele fosse rico, isso não significava que em algum momento não fosse pobre. Ele teve que se esforçar desde a base da cadeia alimentar, e os resorts geralmente são reservados para quem tem muita riqueza. Ele desconstruiria os resorts aqui, já que seriam completamente inúteis para ele e afugentaria qualquer negócio na área. Ele transformaria aquele lugar em outra instalação com a qual poderia treinar mais de seus agentes. Embora ele tivesse uma agência de inteligência no cinturão de asteroides do sistema Urbana, isso não significava que ele pararia por aí. O aglomerado de asteroides Alstan estava entre um de seus mundos agrícolas e Pi Terceira, que era um planeta dentro do sistema estelar Pi. Era um ótimo sistema para a extração de madeira e a indústria floresceria ali se ele pudesse assumir o controle sobre a empresa que a comprasse. É uma galáxia insana quando você tem a capacidade de, se for rico o suficiente, comprar sistemas estelares inteiros. Na verdade, ele estava pensando em comprar esse sistema e depois integrá-lo ao Império, mas teria que pagar muito dinheiro aos atuais detentores. Embora a indústria madeireira ali cumprisse uma das coisas que falta ao seu império no mercado econômico, isso não significava que ele não fosse capaz de importar nada. Seria bom, no entanto, aproveitar esta oportunidade antes que alguém pudesse descobrir sobre uma cadeia de negócios tão lucrativa dentro do sistema. Pensando um pouco mais, Anakin acredita que estaria se expandindo demais e ao Império se o comprasse agora, porque havia tantos lugares que ele poderia proteger com a quantidade atual de androides que possui. Claro, ele tem Geonosis agora, mas isso não significa que a produção de androides seja instantânea. Não, ele teria que esperar e cumprir os planos e recursos que possui atualmente. De volta ao que seria feito com o aglomerado de asteroides Alstan, ele teria apenas que transformar isso em outra extensão importante de seus crescentes departamentos governamentais e o que ele mais precisa agora é um lugar onde possa criar mais empregos. Empregos para pessoas vivas em vez de androides, porque agora ele sabe do descontentamento de algumas pessoas com a situação em que se encontram. Pode haver muitas coisas disponíveis, mas parece que algumas pessoas não têm as habilidades necessárias em outros empregos e não estão dispostas a aprender nada novo. Ele precisava fazer algo para eles que fosse produtivo e que eles fizessem, não importando o quão relutantes fossem. De tudo que ele sabe, ele provavelmente definiria esse cinturão de asteroides para ser. Agora que ele pensa sobre isso, Anakin irá apenas abrir esta área ao público, assim como fez com outras coisas. Se ele não conseguisse encontrar uma solução criativa, era melhor deixar isso para aqueles que queriam abrir seu próprio negócio para ajudá-lo a se livrar do desemprego. Boa ideia! Os problemas geralmente se resolvem sozinhos. Certo, brincadeiras à parte, Anakin sabia que deixar as pessoas decidirem o que seria era melhor do que ele ditar tudo para elas. Capítulo 124. Problemas no paraíso. Estamos prontos? Uma voz profunda falou enquanto algumas pessoas estavam reunidas em torno de uma mesa, dentro de algum tipo de edifício, localizado em algum lugar não revelado e provavelmente fora da rede também, porque esses números não queriam ser encontrados. Bem, fale, seu inútil. A mesma voz profunda gritou, o que surpreende muitos dos que estavam presentes nesta reunião. Mas, senhor, eles capturaram Trevor e Singold até. Caramba! Outra pessoa exclamou. Eles pegaram Dani, uma pessoa tentou falar, mas foi interrompida. Calha a boca. Eu não me importo com quem eles capturaram. Não importa porque nós temos isso. Um monte de gente, servos, trouxe uma caixa grande que estava lacrada. A caixa foi limpa porque ficou suja no caminho para o local. Mas chefe, você não pode estar pensando em usar isso. Uma voz dentro deste grupo dissidente falou. Isso é uma loucura. Você vai matar pessoas.
E como resultado vai nos matar. E mais uma pessoa que não aguentou a injustiça da situação. Eles não haviam matado antes, ou pelo menos até onde a maioria dos membros sabia. Mas quase sempre existirá corrupção. Eles já haviam matado antes, claro que não do Império. Caso contrário, isso ficaria muito feio muito rápido e eles não seriam capazes de enviar sua mensagem. O que a Imperatriz ainda não estava recebendo depois de todo esse tempo, supostamente. Todos vocês duvidam de mim agora, mas com isso enviaremos uma mensagem adequada. Uma que não pode ser ignorada por aqueles que estão acima de nós, pensando que são todos altos e poderosos. A pessoa levantou-se e dirigiu seu olhar para o pequeno grupo reunido neste local úmido. Todos dentro da sala estavam inseguros. Mesmo aqueles que são apoiadores do louco conversando com todos eles agora. Uma coisa era destruir as coisas, pois para eles não fazia mal a ninguém e destinava-se apenas a enviar uma mensagem aos que ocupavam posições de poder. É claro que atacar propriedades de pessoas indefesas era uma coisa horrível de se fazer e não deveria ser feito mesmo quando elas protestam, porque isso não é certo. Na verdade, eles não estão ajudando as pessoas que acreditam estar ajudando, mas apenas causando destruição e caos. Na verdade, eles estão prejudicando a si mesmos e aos que os rodeiam ao tentar fazer tudo isso, e todos aqui, provavelmente no fundo, sabiam disso. Se me permitem sugerir, alguém na sala começou a falar e essa pessoa parecia estranhamente calma para a situação em questão. Olhando violentamente para essa voz dentro do silêncio, o lunático áspero e violento de um homem, viu que a pessoa que havia falado era estranha. Estranho de uma forma que sugeria que ele estava no controle total da situação, como se todo o evento, toda a sala estivesse à sua disposição. O que é mais estranho, o lunático não notou essa pessoa e ninguém mais o notou também. Era se ele tivesse aparecido do nada e estivesse apenas participando da reunião, o que o lunático não se importava muito, mas os outros. Quem é você? Como você chegou aqui? Onde estão os servos? Ou até mesmo os guardas. Várias outras vozes se levantaram quando a situação começou a esquentar por causa da presença misteriosa dos visitantes. A sala mergulhou no caos total, e as únicas duas pessoas que estavam calmas agora são o lunático e o homem misterioso. Os servos não estavam em nenhum lugar para serem vistos, caso contrário seriam considerados mortos ou desaparecidos e os outros saíram da sala em um ritmo muito rápido, não querendo saber quem era essa pessoa. Era um perigo para a vida deles e eles são um bando de lunáticos paranoicos, mas os mais loucos de todos ficaram. Enquanto todos os outros evacuavam, os únicos dois que sobraram foram o louco e seu agora novo amigo dentro da sala com ele, o homem misterioso. Que tal conversarmos sobre isso? O homem misterioso disse dentro de sua capa que parece que todo mundo que deseja se disfarçar usa algo que cobriria seu rosto de forma ineficiente. Se Anakin estivesse aqui, ele diria a eles para se apressarem e usarem uma máscara ou algo assim, porque o vento poderia e iria atrapalhar sua entrada solene. Mesmo que não fosse o vento, ainda seria prudente ter cuidado ao usar apenas um capuz para disfarçar sua identidade. Bastou, porém, que o homem entrasse despercebido por absolutamente todos, os guardas, os servos e nem mesmo os que estavam dentro sabiam do que estava acontecendo. Claro, meu amigo, agora que esses pedaços inúteis de lixo estão fora do nosso caminho, podemos começar a trabalhar. O louco tinha um sorriso insano no rosto, não muito diferente do Coringa. Gostaria de perguntar primeiro por que motivo você quis ir contra o Império. Até que extremos você está disposto a ir apenas para garantir que a Imperatriz, o príncipe e seu povo sejam feridos? O homem misterioso perguntou. Minha razão? O louco posou e continuou. Ora, é claro, é para criar o caos absoluto. Um caos com o qual é invisível ou até mesmo inédito antes. Caos, hein? Então você está certo para o trabalho. O homem misterioso disse antes de continuar. Chegou ao meu conhecimento e ao conhecimento daqueles do meu povo que alguém está se passando por nós. E quem pode ser você? O louco perguntou. Eu deveria revelá-lo agora. Sou da Federação do Comércio. O homem misterioso revelou ser o representante enviado pelos remanescentes da agora extinta Federação do Comércio. Sem dúvida, aqueles em posições mais altas, agora cientes de Anakin e do que ele fez, estão tentando se vingar de Anakin. Uau! E aqui eu pensei que todos vocês estavam mortos. Bem, vocês estão com sorte porque vocês não são as únicas pessoas que querem criticar as pessoas aqui. O louco disse. Ó, quem mais veio até você? O homem misterioso persuadiu o louco. Eu não sei. Algum cara maluco e assustador que queria desestabilizar este império em desenvolvimento. Algumas merdas como essa. O louco respondeu. Não sei o nome dele ou de onde ele era, mas ele era alguém com quem não quero mexer. E você acha que mexer com o Império é melhor? O representante da Federação do Comércio só precisava perguntar. Claro que é. Contanto que eu ou meus associados não machuquemos ninguém de forma alguma, eles não farão nada conosco. Veja o quão longe eu cheguei. Covardes, todos eles. O louco disse antes de dizer. Ó, sinto muito, mas esqueci de me apresentar. Você pode simplesmente me chamar de Jester. Posso saber seu nome? Você pode se referir a mim como Peão. O agora recém-apelidado Peão disse. Que grande nome. Agora que as apresentações terminaram, gostaria de saber o que receberei com este acordo? O que mais esta Federação do Comércio que não existe mais quer? O bobo da corte perguntou. O que a figura assustadora ofereceu a você antes? O peão perguntou. Ele me deu dinheiro. Muito. O suficiente para eu viver assim que sair deste buraco infernal. Este lugar é uma loucura. Os habitantes locais são loucos. Até os androides são loucos. O bobo da corte estava começando a reclamar das coisas que tinha visto e ouvido dentro do Império como cidadão.
O sistema para os cidadãos não era perfeito e obviamente sempre haveria pessoas desequilibradas permitidas na sociedade porque pareciam completamente normais por fora. Embora por dentro haja uma mania profunda, um fogo ardente que lhes diz para fazer coisas incalculáveis. É preciso traçar com bastante cuidado a linha tênue entre o gênio e a insanidade. Não nos chamamos mais de Federação do Comércio, pois precisávamos abrir mão de tudo o que temos. O peão cerra o punho, e isso não passa despercebido ao bobo da corte. Eu sugiro isso. Os dois, o bobo da corte e o peão, então descreveriam o que não queriam que fosse feito e o que queriam que fosse feito. As negociações não duraram muito e ao final ambas as partes ficariam satisfeitas com os resultados. Isso significava apenas que Anakin teria mais problemas para lidar. Dentro de uma nave espacial, uma mulher aguardava ansiosamente sua chegada ao seu destino. Esta mulher é Padmé Amidala Skywalker, ex-Naberri, e ela está extremamente animada não apenas para encontrar seu Annie novamente, mas também para conhecer sua família, em particular a sua mãe, Fi. Ela tinha um relacionamento muito próximo com a mulher e queria se tornar uma família ainda mais unida e estava disposta a fazer muitas coisas para que isso acontecesse. Ela estava ciente de que sua decisão de se casar com Anakin foi precipitada e provavelmente não era o que ela deveria ter feito, mas ela não se arrepende. O tempo que passou com Anakin foi mais do que suficiente para ela amá-lo. Não, o que ela queria era passar uma quantidade excessiva de tempo com ele para sempre. Depois de cuidar das coisas dentro do Senado, e com sua nova rainha em Naboo, ela finalmente conseguiu não ser mais uma representante no Senado. É isso mesmo, ela não será mais uma parte importante do Senado Galáctico e se tornará parte da família real em Tatooine. O Império é onde ela passaria a maior parte, se não toda a sua vida, de agora em diante. É uma escolha muito natural para ela, mas ela estaria mentindo se dissesse que não sentiria falta da família de Naboo. Sua mãe, pai, irmã e seus filhos. Certamente seria um processo difícil de passar quando ela soubesse que as pessoas eram bastante obcecadas por Anakin. Se ela de alguma forma fizesse algo errado aos olhos do público, ela temeria por sua vida, pelo menos foi o que ela ouviu que estava acontecendo lá. Não era exatamente um caos, mas parecia que seu povo o considerava uma entidade acima deles, para todo sempre. Não era como se eles não estivessem corretos ao presumir que ele era poderoso ou mesmo onisciente, mas isso não separa o fato do assunto. A questão é que é assustador e ela não sabe o que estaria fazendo exatamente quando chegasse lá. Sem saber das responsabilidades que haveria ao se tornar princesa e eventual imperatriz junto com qualquer outra pessoa a ser incluída, ela pelo menos se sentiu segura no fato de que não carregaria esse fardo sozinha. Em primeiro lugar, ela teria Anakin, e isso era tudo que ela precisava, mas ainda assim era bom ter outra pessoa ao seu lado, sendo a Yayla que também teve um casamento forçado com Anakin. Sua Majestade. Chegaremos em breve. Obrigado, capitão. Padme disse a um dos pilotos enquanto eles estavam se aproximando de Tatooine agora, tendo passado pelas pistas do hiperespaço disponíveis e também pelas que estavam escondidas. Era sempre melhor ser cauteloso, mesmo dentro do seu próprio território. Anakin conhecia eventos que iriam contra ele de alguma maneira, pois não importa o quanto a força pudesse amá-lo de certa forma, ela ainda garantiria que ele fosse torturado primeiro, antes de cumprir seu papel. Isso aconteceu com o original, então por que ele também não adivinharia que a força tentaria fazer o mesmo com ele também? Ele não era masoquista. Havia outros problemas acontecendo também, e Anakin estava bem ciente do que estava acontecendo. Pelo menos ele pensou que estava, pois não estaria preparado para o que aconteceria a seguir. Um evento que o irritaria muito. Estou indo, Annie. Padme pensou consigo mesma enquanto imaginava como seria quando chegasse lá novamente. Ver a enorme quantidade de mudanças e melhorias que Anakin sem dúvida implementou para as pessoas era algo de que ela ficaria orgulhosa. Assim como Anakin se deleitaria com a glória dela, ela também se deleitaria com a dele. Anakin estava esperando no espaçoporto onde Padme chegaria e ele podia vê-la agora. Sinta-a na própria atmosfera quando ela pousou, apesar da distância entre os dois, apesar da incapacidade de se ligar a ela através da força. Ele se tornou tão poderoso que seria capaz de destruir um planeta inteiro através da força se realmente quisesse. Ele seria capaz de esmagar e é por isso que não haveria Estrela da Morte, porque é inútil para ele neste momento. Isso sem considerar sua conexão com o Portão do Infinito em Datomir, que havia sido desativado porque ele também não precisava mais disso. Foi um retrocesso em relação ao seu próprio design, um novo design que é muito melhor em todos os aspectos. Porque ele deixaria uma arma potencialmente perigosa destruidora de planetas nas mãos das Irmãs da Noite? Isso é apenas pedir encrenca. Annie, uma voz o chamou e ele esperou seu abraço ansioso. Padmé, ele disse suavemente enquanto ela agora estava pendurada em seu pescoço. Por causa da diferença de tamanho, ela era muito menor comparada a ele. Não que isso atrapalhasse certas atividades. Estou tão feliz por estar aqui. Para estar com você. Ainda pendurada, ela olhou nos olhos dele antes de iniciar uma cena de beijo que foi bastante romântica, já que os dois estavam em seu próprio mundo. No entanto, não havia nenhuma pessoa típica os interrompendo e eles podiam se abraçar como quisessem, sem olhares indiscretos. Você está pronto? Depois de se desvencilharem da situação, Anakin e Padme começaram sua viagem de volta ao palácio. Sim, acho que sim. Padmé respondeu. Espero que sim, porque embora as pessoas possam me amar, minha mãe e eu ainda não anunciamos meu casamento com você ou com a Yayla. Anakin disse. Então ela sabe? Padme não parecia surpresa e na verdade queria que Anakin explicasse os dois para Fi. Seria mais fácil para ambos, Padme e Fi, se Anakin fizesse isso.
Sim, não vou esquecer disso. Você deveria ter dito a ela para me poupar o trabalho. Anakin suspirou com uma expressão preocupada no rosto. Não me culpe. Padme fez beicinho, mas Anakin simplesmente ignorou isso e não conseguiu andar. Ela tinha bagagem mínima, bem, mínima em termos femininos, então ele teve que confiar nos androides ou na força. Ele optou pela força porque estava começando a ficar cada vez mais confortável com o que as pessoas o chamam agora. Um deus. O deus deles. Enquanto os dois seguiam seu caminho, ouvia-se o som de crianças brincando nas ruas e alguns idosos e jovens de vez em quando passavam pelos dois, maravilhados com a exibição de Anakin. Você realmente precisa fazer. Padme foi interrompida no entanto. Ocorreu uma explosão, que abriu um enorme buraco nos edifícios atrás deles e isso levou à morte de muitos idosos. Felizmente Anakin foi capaz de salvar as crianças de tal desastre e proteger todos os outros disso. Anne, o grito de Padme foi ouvido quando ele viu uma criança em seus braços com frio e morrendo. Ele tentou salvar o menino. Aguentar. Anakin disse enquanto usava seus consideráveis poderes dentro da força, mas não foi o suficiente. É você? Meu Deus e seu anjo vieram me trazer. O menino disse antes de dar seu último suspiro. Capítulo 125. Problemas no paraíso. Não. Anakin pensou consigo mesmo enquanto a criança dava seu último suspiro. Não. Isso foi inesperado e embora Anakin tenha conseguido salvar muitas pessoas, não significa que foi 100%. Houve um aumento na força e ele começou a controlar a direção de suas emoções furiosas. Sua raiva e ira que estavam prestes a explodir nesta tragédia devastadora. O menino foi mutilado, seu nome desconhecido e sua alma desapareceu para sempre, pois a dimensão de Anakin ainda não havia sido totalmente criada. Teria sido concluído nos próximos meses, ele pensou consigo mesmo quando começou a sentir seus olhos. Anne, Padme tinha lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto Anakin olhava para a destruição. Embora mínimo, ainda foi um grande sucesso para quem estava na área e foi um dos menos seguros. Anne, Padme abraçou Anakin enquanto o corpo sem vida do menino estava ali. Mutilado sem possibilidade de reparo, sem sombra de dúvida o menino havia morrido e Anakin foi capaz de sentir que isso aconteceu através da força. Anakin sussurrou. Sinto muito. Isso é minha culpa. Tecnicamente, isso foi culpa de Anakin e do perpetrador, mas como Anakin permitiu que essa dissidência existisse, isso aconteceu. Ele deveria apenas usá-los e então se livrar completamente deles, mas essa parecia ser a escolha errada. E como sempre ele pensou consigo mesmo. As ações têm consequências, mas a inação também. Não, Anakin, isso não é culpa sua. Padme disse enquanto o abraçava, como se quisesse ter certeza de que ele ainda estava lá. Foi por razões egoístas e altruístas que ela fez isso. Isso não é culpa sua. Ela repetiu sem saber a sequência completa de eventos que haviam acontecido. Anakin estava em transe e a força estava imóvel. Ainda assim, Anakin não sentiu nada ao tentar se conectar a ele, não porque não estivesse lá. Isso é, era como se não houvesse movimento e ele soubesse o motivo pelo qual a força havia parado. Foi não por causa dele e de suas emoções internas atualmente violentas, surgindo e enchendo-o com um certo desejo. Um desejo que ele não teve com muita frequência ao longo de suas 2 vidas. O ódio, a raiva fluía através dele e se ele fosse um Sith, ou tivesse um mestre Sith, eles ficariam extremamente satisfeitos, mas aterrorizados ao mesmo tempo. Acho que os deixei por muito tempo. Ele pensou consigo mesmo antes de olhar Padme nos olhos. Parece que assim que você chegou aqui, tudo explodiu. Ele tentou disfarçar sua raiva fazendo uma piada, mas Padmé podia ver isso em seus olhos. Ela não tinha medo que ele a atacasse, mas vê-lo daquele jeito a machucou, o que só a fez derramar mais algumas lágrimas. Eu preciso ir e lidar com alguma coisa. Anakin afirmou do nada o que a deixou atordoada, mas Padme entendeu. Ela tinha perguntas, no entanto. O que você deve fazer? E para onde devo ir e o que devo fazer? Você? Anakin sorriu para ela, e este foi um sorriso genuíno cheio de sentimentos calorosos. Obrigado. Se você pudesse ajudar a resolver a situação aqui como seu primeiro ato como princesa do Império, eu posso fazer isso. Ela provavelmente já faria isso sem Anakin dizer isso. Anakin a abraçou de volta para ter certeza de que suas emoções nesta situação estavam tão calmas quanto possíveis. Certamente não era todo dia que algo assim acontecia com alguém. Não, coisas assim acontecem o tempo todo. Quão tolo sou em acreditar que sou imune a erros que podem custar a vida das pessoas. Se não for meu, Anakin pensou consigo mesmo. Depois de se abraçarem por um rápido momento, Anakin também beija Padme na testa. Obrigado. Ele sai correndo logo depois disso na direção do Sky Palace. Anakin estava se comunicando com seus androides para chegar aqui o mais rápido possível para ajudar a mediar a situação. Unidades médicas e unidades de controle de desastres foram enviadas junto com alguns droides de combate especializados para proteger Padme e outros de perigos. Anakin não tem certeza de como isso aconteceu e agiu pelas suas costas. Ele não recebeu nenhum relatório de Grievous falando sobre qualquer tipo de bomba, apenas a história, trágica, da pessoa que eles levaram para interrogatório. Ativando seu Nanozui, Anakin agora estava totalmente equipado com sua armadura de poder, pois ele a fundiu e tornou seu Nanozui melhor através deste método. Power Armor mais Nanozui equivalem a uma fera imparável. Ele queria embarcar em Jabita, mas isso não significava que poderia simplesmente destruir mais propriedades, mesmo que quisesse ir mais rápido. As ruas de Sky City são um tanto compactas, mas não são tão altas que ele não pularia sobre elas. Acontece que a força de sua velocidade e salto certamente criariam uma dissonância onde quer que ele fosse, então ele teve que ir em velocidades mais lentas do que normalmente faria para chegar ao palácio. Jabita, você está acordado? Anakin enviou uma mensagem telepática com antecedência, pois chegaria em breve. Papai? O que é?
Anakin poderia jurar que ouviu Jabita bocejar enquanto ela respondia à sua mensagem. Embora Jabita seja um navio, ela também está viva, o que significa que embora possa não ter cérebro para precisar descansar como outras espécies biológicas, Jabita ainda precisava dormir para que suas partes não ficassem muito usadas ou superaquecidas por estarem ligadas o tempo todo. Há também o fato de que ela também é parcialmente máquina, o que significa que precisa de energia como qualquer outra coisa, inclusive criaturas biológicas. A única diferença entre Jabita ou androides e outras criaturas vivas é o tipo de energia necessária e como ela é fornecida. Anakin queria encontrar outro método para garantir que Jabita pudesse se recarregar melhor, mas não teve sucesso até agora. Ela pode ser capaz de acessar a força para fazer isso, mas basicamente ainda era uma criança nos últimos anos em que ele a teve. Fica evidente na maneira como ela fala com ele mesmo agora. Papai, por que me sinto estranho? Jabita perguntou a ele ao sentir algum derramamento de suas emoções, o que significava que os outros ligados a ele também sentiram isso. Não há nada, não dê muita importância a essas emoções. Eles não são seus. Anakin respondeu que era perigoso enviar seus pensamentos e emoções para outra pessoa sem que ela fosse capaz de diferenciar o que é deles e o que é dos outros. Ok, papai. Se ela tivesse um rosto, ele a imaginaria sorrindo, mas não estava com vontade de ser feliz. Nem tinha o direito de estar neste momento, pois algumas pessoas serão mandadas para o inferno. Ayla, Sha'ak, Barriz, Ahsoka e Zana foram todos alertados sobre algo dentro da força. Eles estavam todos fazendo suas próprias coisas, Ayla praticando métodos de ensino para quando ela fosse lecionar. Sha'ak estava meditando, enquanto Barriz e Ahsoka lutavam entre si para aumentar ainda mais suas habilidades. Seja com os sabres de luz de treinamento, pois apesar de não terem mais nenhum ainda conseguiriam mais no futuro. Ou pelo menos, foi isso que Anakin havia prometido, e ele geralmente cumpre suas promessas como um certo ninja loiro e estúpido. Zana estava com Rhinala, ajudando-a a compreender melhor e a ter algum controle sobre o lado negro da força. Inferno, mesmo aqueles que não estavam conectados a Anakin dessa forma, sendo Rhinala, Alisson e Lorana sentiram isso e qualquer outra coisa que acontecesse ser sensível à força no planeta. Todos correram para o palácio, pois era para lá que todos sentiam que precisavam ir. Todos chegaram, as únicas pessoas sensíveis à força que se conhecia e que tinham algum treinamento ou experiência com a força dentro do Império vieram ao palácio. É claro que todos ficaram surpresos que Fi, a mãe de Anakin, uma das mulheres mais gentis que todos conheciam, tinha uma expressão furiosa no rosto. Isso a estragou e agora voltou a ter feições bonitas e jovens. Certamente não foi uma visão bonita e quando todos se viram, todos reconheceram a presença uns dos outros enquanto se aproximavam para ver o que estava acontecendo. Eles não tinham ideia do que estavam esperando e o que estava por vir pode muito bem fazer com que olhassem para Anakin sob uma luz diferente. Um lado dele que não era gentil nem amoroso. Não é compassivo, cuidando de toda a vida ou das liberdades que deveriam ser concedidas a todos. Não, todos eles teriam que reconhecer, até mesmo Alisson, Zana e Rhinala, todos os quais faziam parte do lado negro, que Anakin pode ficar irritado a ponto de ser perseguido implacavelmente. Justiça implável e impiedosa em derrubar aqueles que cometeram erros. Mesmo Rhinala, que foi mais exposta a Anakin como Vader, não sabia muito sobre tudo que ele fazia como Vader e apenas acreditava que ele era semelhante a ela nesse aspecto. Na verdade, ele estava muito mais disposto a fazer coisas que os outros diriam serem imorais. Um exemplo disso viria em breve, mas por enquanto o grupo ainda não descobriu o que está acontecendo. Então você está dizendo que aconteceu um ataque? A voz de Fi foi ouvida pelas 8 mulheres conforme elas se aproximavam. Sim, Imperatriz. O príncipe salvou muitas pessoas do incidente. Foi Siri, a inteligência artificial, que respondeu. Quantas vítimas? Fi perguntou. Pelo que estimo, deveria haver apenas cerca de 147 pessoas mortas, 378 gravemente feridas e 1.384 com ferimentos leves. Houve cerca de 5 explosões e destas é o total acumulado de vítimas. Siri respondeu com algumas estatísticas. Embora essa quantia não fosse muito grande em comparação com o número real da população dentro do Império, isso não significava que todas essas vidas fossem inúteis. Ou nem um pouco valorizada, na verdade há muita importância dada ao fato de que a vida é importante, preciosa ao extremo. Anakin não queria apenas transformar pessoas em números. Era uma coisa tão absoluta que os números determinariam se ele se importava ou não o suficiente para se preocupar com certas coisas. A ajuda foi enviada? Fi perguntou novamente. Sim. Seri respondeu e agora o grupo de garotas sensíveis à força estava onde Fi estava. Sentado em seu trono, o trono que se tornaria o de Anakin. O que está acontecendo aqui, mãe? Ayla fez a pergunta que todos certamente tinham em mente. Alguém foi estúpido o suficiente para atacar vários locais plantando algumas bombas. Fi respondeu com um suspiro, pois sua raiva não escapou dela, mas foi apenas adiada para uma data posterior, onde ela poderia punir os envolvidos. Como isso é possível? De todos aqui, se houvesse uma pessoa mais interessada em tecnologia, além de Anakin, então seria Ahsoka, pois ela teve que tentar adquirir alguma habilidade nisso depois de ver a paixão de Anakin por esse assunto. Anakin também contou a todos eles sobre as medidas de segurança em vigor, mas o problema dessas medidas de segurança é que elas só se aplicavam realmente ao palácio. Não que houvesse outros em outros lugares, apenas os recursos necessários para estender esta rede eram demais para um planeta inteiro, ou 2, muito menos em todos os lugares que o Império já havia tocado. Olhando ao redor da sala, Fi diz: por que vocês estão aqui? Embora sua ajuda possa não ser necessária no momento, tenho certeza que vocês poderiam começar de algum lugar, certo?
Isso faz com que Lorana e Alisson se olhem e, em seguida, ambas saiam imediatamente do palácio, provavelmente para ajudar as pessoas. Os outros ainda ficaram porque estavam aqui por outros motivos, ou mais parecidos, especificamente por Anakin. Onde está Anakin então? Pensei ter ouvido Ciri dizer algo sobre ele resgatar algumas pessoas? Barris questionou em voz alta. Afirmativo. Ciri disse e continuou. O príncipe partiu para Jabita. Esquerda. Todos praticamente exclamaram ao mesmo tempo. Afirmativo. O príncipe partiu para Jabita para completar algo importante que diz respeito à situação atual. Ciri forneceu. Diga-nos o que ele está fazendo. Zana queria saber, assim como os outros, mas Ciri tem recomendações para não contar. Dado que alguns dentro deste grupo, se não todos, poderiam ser considerados entes queridos de Anakin, então Ciri poderia dizer. Acredito que o príncipe não gostaria que todos soubessem. Ciri disse. Você pode pelo menos nos dizer onde ele esteve pela última vez, antes de voltar para o palácio? Shaq questionou Ciri. Claro. O príncipe foi visto pela última vez com a princesa Padme Amidala Skywalker nascida na Berry, no Distrito X. Ciri disse, informando a localização e a pessoa com quem estava. Isso não surpreendeu as meninas que ele estava com Padme, pois todas sabiam que ela estava vindo. O que elas não sabiam era que ela chegaria tão cedo. Ótimo, obrigado. A Yaila saiu correndo do palácio em direção a Padme, junto com os outros, incluindo a Sokka, mas a Sokka foi interrompida por Fi porque queria lhe contar algo antes de partir. Tenha cuidado. Embora eu confie que as outras garotas cuidarão de si mesmas porque são adultas, não espero que você entre em situações perigosas. Apenas deixe isso para aqueles mais velhos que você. Fi disse que ela era bastante capaz de conter a Sokka. Afinal, Fi recebeu uma injeção de super soro e a Sokka não. Junto com a Yaila, Shaq e Barris, já que eles próprios ainda não haviam recebido uma injeção de super soro. Vá em frente agora. Não vou impedi-lo de fazer o que deseja, mas faça-o dentro do razoável. Fi disse. Obrigado. A Sokka ainda saiu correndo assim que teve a chance, mas isso ainda era um sorriso gentil no rosto de Fi quando ela viu que a Sokka era. Não, é muito parecida com sua Anne. Só espero que Anakin não faça nada estúpido. Ela pensou consigo mesma, pois agora estava sozinha, bem, não totalmente sozinha, pois Jira voltou um segundo depois de seu cochilo. Ela parecia mais jovem do que antes, mas não recebeu a imortalidade porque não a queria. Ela pediu uma extensão de sua vida, então Anakin concedeu-lhe esse privilégio. O que eu perdi? Jira dormiu como um bebê. Bem, por onde eu começo? Fi respondeu enquanto explicava as coisas para ela. Capítulo 126. Problemas no paraíso. Anakin está em Jabita, indo direto para a estação Kemal e chegaria lá em velocidade recorde. Embora Jabita não soubesse como Anakin se sentia, isso não significava que ela não sabia que ele queria que ela fosse mais rápido. Então ela seguiu em sua velocidade mais rápida, reforçada pela força, impulsionando-os ainda mais pelo espaço. Não foi uma viagem longa. Obrigado, Jabita. Anakin disse em voz alta enquanto o navio pousava em um local discreto, longe de onde é feita a maioria dos centros comerciais. Papai não precisa me agradecer. Mas papai? Jabita perguntou a ele. Sim, Anakin não precisava falar com Jabita através da conexão o tempo todo, pois ela entendia a maioria se não todos os idiomas, e era capaz de receber som através de seus sistemas. O que você vai fazer? Ela ainda era inocente em muitas coisas, apesar de saber que muitos de sua espécie haviam morrido porque o planeta natal de onde ela veio não poderia ajudá-los. Anakin também foi incapaz de impedir a morte daqueles navios vivos. Não é nada com que você deva se preocupar. Anakin respondeu, certificando-se de que ela não sentisse a ruptura em seu ser. Ok, o que você disser, papai. Jabita respondeu, acreditando completamente no que acabará de dizer. Eu tenho que ir agora. Você pode voltar para Tatooine agora. Anakin disse a ela enquanto saía da nave viva. Jabita fez exatamente isso. Ela deixou Anakin sozinho na estação Kemal, voltando para Tatooine, onde ele ligaria para ela quando terminasse. Ou ele poderia simplesmente conseguir algum outro meio de transporte daqui em Kemal. A estação Kemal tornou-se o centro comercial secundário do Império, onde os mercadores podiam ficar e vender seus produtos para pessoas de fora do Império. As coisas estavam bem construídas e Anakin estava ganhando muito dinheiro com centros comerciais como este, que funcionam como um amortecedor entre ele e os outros. Empresas estrangeiras entrariam e pagariam muito para permanecer na estação Kemal ou em outros planetas do Império. Esta foi outra forma de aumentar o valor global da sua moeda e estava a funcionar esplendidamente, apesar da economia ainda utilizar ou ainda aceitar moeda de outros sistemas, como a moeda anterior usada pelos criminosos aqui na orla exterior ou o sistema de créditos usado na República. Ainda assim, SC era a moeda usada principalmente dentro do Império, por alguns motivos. Caminhando pela estação, Anakin se conecta à força e a envolve ao seu redor. A energia cria uma tempestade silenciosa, que não foi sentida por ninguém ao seu redor, pois ele não permitiu que ela simplesmente destruísse tudo em seu caminho. Isso seria uma perda de tempo e prejudicial, pois ele pretendia apenas criar algo assim para aumentar suas habilidades sensoriais. Era semelhante a um sonar, e como ele não tinha ideia de quais eram as assinaturas da força das pessoas que procurava, ele precisaria fazer isso para visualizar melhor a situação nesta estação. Na verdade, a estação Kemal era mais do que apenas uma estação principal, mas havia várias espalhadas por esta lua e ao redor dela. O planeta que ele orbitava era de muito pouca utilidade e, como gigante gasoso, não poderia fornecer nada a ele no momento ou quando ele o obteve. Pode haver alguns recursos neste planeta, mas era melhor deixar coisas assim para o futuro. Pelo que ele sabia, havia algum tipo de operação de mineração de gás instalada no planeta, mas sua produção eram tão baixas que eram inúteis.
Agora que a tempestade dentro da força começou silenciosamente e começou a se expandir ao seu redor, avançando como um tornado. Ela se contorcia e se contorcia ao redor dele e se Anakin não tomasse cuidado ou se quisesse, ele poderia permitir que ela se soltasse ao seu redor. Um manto ou energia cinética pura gerada pelo campo de energia conhecido como força. Mas isso também prejudicaria a própria força porque esse tipo de coisa a assustaria. Uma ferida, um susto seria criado e para Anakin isso não era uma boa ideia, pois distorceria a natureza de quem vive próximo a uma cicatriz sem o devido treinamento para neutralizar os efeitos. Embora quisesse fazer dos dissidentes um exemplo, isso não significava que iria expor pessoas inocentes a um colapso total da força, o que os afetaria. À medida que a tempestade se expandiu, atingiu todos os seres vivos em Kemal. Depois expandiu-se ainda mais para os confins exteriores do planeta Kemal e para as estações mais pequenas em torno da estação primária de Kemal. Ele podia ver tudo. Perceba-o de uma forma semelhante à visão, permitindo-lhe identificar muitas coisas e com as quais ele poderia subir na cadeia de comando. Havia muitas áreas ou locais escondidos, mas Anakin não quer apenas destruí-los sem verificar se eles fazem parte dos dissidentes. Então ele começou na estação Kemal, dentro de um determinado clube. Olá! Anakin declarou em sua íntegra sobre a Nanozui Power Armor mesclada, para todos dentro e todos sabiam como o príncipe era, mesmo dentro de sua armadura. Mesmo sendo diferentes de antes, eles ainda seriam capazes de ver os sinais reveladores. Correr, algumas pessoas disseram, mas Anakin já havia reunido tudo o que precisava lendo as mentes daqueles que pertenciam aos dissidentes. Ele não leu a mente dos outros e começou a sufocar à força aqueles que cometeram crimes extremamente graves. Claro que foram apenas alguns e então ele foi embora. A tempestade ainda está aumentando e Anakin se muda para outro local de alguém ainda mais alto na cadeia de comando. Ele iria destruir lojas inteiras que pertenciam aos dissidentes, derrubá-las, esmagá-las até transformá-las em uma bola de nada em miniatura. Um massacre estava acontecendo e ele estava desfrutando do sentimento de justiça vingativa, algo com o qual ele estava familiarizado. Algumas outras pessoas que cometeram crimes, mas não foram tão graves, simplesmente foram observadas. Ele os fez lembrar de tudo que haviam feito e fez com que se arrependessem, por meio da experiência, das experiências daqueles a quem haviam ofendido. Isso só seria usado naqueles que cometeram o mínimo de erros ou naqueles que cometeram alguns dos piores erros. À medida que ele subia a escada e ia de base em base no espaço de algumas horas, tudo o que existia, ou seja, os dissidentes tinha sido destruído. Pelo menos quase tudo, pois havia um último lugar para onde ele deveria ir. À medida que ele subia na hierarquia, uma tendência começava a aparecer, pois os responsáveis eram cada vez mais corruptos, o que levava a cada vez mais mortes. Não que Anakin ficaria tão triste com a morte deles. Você, um homem disse enquanto Anakin se aproximava dele. Eles estavam na última base. A principal base dos dissidentes e, sem surpresa, eles não estavam na própria estação Kemal, mas no planeta. Anakin havia sequestrado um dos navios que os dissidentes estavam usando para chegar lá. Anakin disse que sua Nanozui Power Armor ainda estava ativa, mas invisível por enquanto e se mostraria quando algo tentasse acertá-lo. Você é o problema. O homem que disse isso foi o Jester, o principal culpado por trás deste ataque. Ele estava aproveitando o dinheiro que ganhou. Ele iria embora para sempre, para longe daquele lugar maluco e ficaria na Pacífica República para viver uma vida rica e luxuosamente confortável. Eu sou o problema. Anakin estava basicamente copiando o homem. O Jester começou a rir. Acabou. Finalmente consegui. Minha mensagem foi ouvida e o Senhor e Salvador respondeu às minhas orações. Embora o Jester quisesse se afastar de todos aqui que estavam enlouquecendo, isso não significa que ele próprio não estava louco. Eu não sou seu Senhor, nem sou seu Salvador. Anakin falou com calma, mas já havia examinado toda a mente do homem, mergulhando nas profundezas para ver o que ele havia feito, quem estava mandando nele e todas as outras bobagens que foram vistas. Você não pode fazer nada. O Jester continuou a rir loucamente, pois em seu estado de loucura provavelmente percebeu que estava morto. Pelo menos ele estaria em breve, de qualquer maneira. Conceda-me meu maior desejo, meu senhor. Não. Anakin disse sabendo que o Jester queria morrer. Não eram riquezas, fama ou glória que o homem desejava, mas sim a doce libertação da vida que lhe foi dada. Você não vê. É tudo inútil. Tudo isso. Para você. Anakin disse antes de continuar. Você não morrerá, mas sofrerá algo ainda pior antes de morrer. Então eu vou morrer? Eventualmente. Anakin afirmou enquanto começava a levantar o homem através da força e arrastá-lo em sua direção, e olhou diretamente nos olhos do Jester. Por seus crimes você será punido. Por seus pecados você deve se arrepender. Arrepender-se? Nunca vou me arrepender de minhas ações. O Jester praticamente cuspiu em seu rosto, mas nenhuma parte da saliva do Jester caiu. Devias. Anakin mergulhou fundo em si mesmo e decidiu que não apenas experimentaria as torturas que causou aos outros até o fundo de sua alma, mas também a tortura de outros que seus subordinados cometeram. O Jester caiu, com morte cerebral, mas na verdade estava dentro de sua alma. O ser de sua existência sendo torturado. Terminei aqui. Anakin trouxe o Jester com ele, pois ele não queria que o homem morresse ainda. Ele precisava que ele passasse por toda a sua punição antes de mandá-lo para algum lugar ao qual ele tivesse acesso. Viver para sempre em tormento. Correndo pelas ruas usando um blaster, um homem é visto tentando escapar da perseguição de uma mulher togruta. Esta mulher era bem pequena, mas mesmo assim ela estava se aproximando rapidamente do homem e ele estava começando a ficar desesperado. O homem correndo era o peão, enquanto a garota que o perseguia era a Sokka. A Sokka, sendo a pessoa enérgica e às vezes imprudente que é, chegou à conclusão de que precisava haver alguém por trás do ataque. Claro, as outras garotas também descobriram isso, mas como ela foi a última a sair do palácio, agora era sua chance de provar a Anakin que ela iria cumprir as habilidades que aprendeu com ele. Os Jedi
Jedi lhe ensinaram muito, sem dúvida, mas muito do que ela sabe e do que provavelmente saberá vem ou virá de Anakin, seu atual e eterno mestre. Ela não teria outro, não neste momento, e ela notou essa mudança de linha de pensamento de uma maneira que era estranha. Por que ela pensaria em Anakin assim? Seu mestre eterno? Isso parecia ridículo, mas interiormente ela apenas continuou a concordar com esse sentimento. Mas agora não é hora para isso, pois o peão estava fugindo. Volte aqui. Ela gritou. Não. Sua garotinha estúpida. Você acha que pode me pegar? Eu não vou afundar com aquele louco. O peão estava murmurando para si mesmo, mas Ahsoka conseguiu ouvi-lo. Quem você está chamando de estúpido? E quem é esse louco? Ahsoka gritou visto que ela era apoiada pela força. Sua resistência era maior que a dos peões. Eu nunca direi nada, o peão bufou antes de continuar. Qualquer coisa. A perseguição começou. Ahsoka estava tendo que confiar na força para ajudá-la a superar os obstáculos que o peão havia colocado para desacelerá-la ou prendê-la para que ele pudesse escapar. Ela não era alguém de quem você pudesse se livrar facilmente, basta perguntar a Anakin quem teve que lidar com sua pegajosidade. Principalmente agora que ela havia formado uma díade entre ele e ela, ou foi formada por ele entre os dois. Poderia até ser mútuo ou obra da força acorrentar ainda mais Anakin à sua vontade, pois embora Anakin fosse poderoso e pudesse desafiá-la, isso não significava que as garotas tivessem a mesma força. No entanto, todos eles ainda se beneficiaram da díade tanto quanto Anakin, já que não era uma conexão unilateral. Agora preso em um beco sem saída, parecia que o peão não tinha para onde ir, mas ele tinha um plano na manga e Ahsoka podia sentir isso. Talvez eu não devesse ter saído sozinha. Ela pensou consigo mesma enquanto se preparava para o que o homem faria. Ela tinha um blaster com ela, só para garantir. Não substituiu um sabre de luz, mas era melhor do que não ter arma alguma. O que você tem planejado? Ahsoka perguntou. Por que eu deveria te contar? Você é realmente estúpido. O peão disse para tentar fazer com que ela ficasse com raiva, mas ela não é tão impulsiva a ponto de permitir que esse tipo de comentário a afetasse. Ei, eu me ressinto disso. Às vezes as pessoas simplesmente gostam de contar seus planos e revelar todos os detalhes aos seus inimigos. É claro que isso geralmente se aplica ao cenário de herói e vilão, mas ela está perfeitamente ciente de que embora possa ser o herói em sua própria mente, o vilão também pode se ver como herói e ela como vilão. Por que eu faria isso? O peão disse enquanto distraía Ahsoka apenas o suficiente para que seu apoio chegasse e o salvasse. Bem, Ahsoka estava distraída, o que permitiu que o homem escapasse e ela fosse incapaz de fazer qualquer coisa, pois ele foi içado por outra pessoa usando um jetpack. Parecia um Mandaloriano, mas não era Jango Fett ou qualquer outra pessoa reconhecível. Devem ser caçadores de recompensas. Ei, espere, uma explosão ocorreu que a teria prejudicado, mas ela tinha a capacidade de evitar o dano. Felizmente não havia mais ninguém por perto e a explosão foi pequena, apenas grande o suficiente para distraí-la ou prejudicá-la ainda mais. Caramba! Ela bateu o pé no chão, o que criou uma pequena cratera e algumas rachaduras estendendo-se para fora. Caramba! Ahsoka exclamou novamente enquanto pensava consigo mesma. Por que eu tive que fazer isso? Agora o Império vai ter que ter mais despesas. Embora o que Ahsoka fez não tenha sido grande coisa, causou alguns danos que teriam que ser reparados ou simplesmente deixados em paz porque eram muito pequenos. Vou voltar para onde os outros estão. Ela pensou consigo mesma enquanto se virava e usava força para guiá-la até onde as outras garotas tinham ido. Capítulo 127. Problemas no paraíso. Ahsoka, depois de ter seu pequeno acesso de raiva por ter falhado, relutantemente foi até a área onde os outros estavam, sem dúvida. Alguém pode perguntar como ela encontrou o peão? Foi por 2 fatores, estar no lugar certo na hora certa e a força dizer a ela que está é a pessoa, pelo menos parcialmente responsável pelo que aconteceu. Ela confiou na força até certo ponto porque Anakin lhe disse para nem sempre acreditar que a força resolveria todos os seus problemas, tudo dela, ou de qualquer outra pessoa. Ahsoka. Alguém chamou o nome dela e ela viu que era Ayla, e ela estava ao lado de outra pessoa. Sha'ak e Barriz não estavam em lugar nenhum, assim como Zana e Rhinala. Ayla. Ela gritou de volta quando se aproximou. Ayla virou-se para a mulher ao lado dela e apresentou Ahsoka e a mulher. Ahsoka, está é Padme. Padme, está é Ahsoka. Prazer em conhecer. Os dois começaram ao mesmo tempo e continuariam tentando começar e conversar, mas diriam a mesma coisa ao mesmo tempo. Ayla achou isso divertido e riu, o que fez as outras meninas rirem também. A propósito, onde você foi? Ayla perguntou a Ahsoka. Eu quase peguei o cara. Ahsoka disse. Quase teve quem? Foi Padmé quem perguntou. Ele se autodenominava peão e estava fugindo da área. Ele estava de alguma forma ligado ao que estava acontecendo. E você mesma foi perseguir o cara? Ayla lançou-lhe um olhar astuto. Deixe-me em paz, ok. Eu só queria ajudar. Ahsoka fez beicinho. Sim, sim. Apenas saiba que Anakin não ficará feliz com o que aconteceu. Tanto por você ir atrás da pessoa e ao mesmo tempo ainda perdê-la. Ayla disse a ela enquanto acariciava sua cabeça. Não faça isso. Agora sou adulto. Ahsoka estava na fase de querer ser vista como adulta, mas ainda demoraria um pouco até que ela atingisse um surto de crescimento adequado. Para onde foi Annie? Padme perguntou do nada quando eles começaram a falar sobre ele. Não sabemos. Tudo o que sabemos é que ele deixou o planeta para ir, citação após citação, terminar alguma coisa. De alguma forma, isso se relaciona com o que aconteceu. Ayla respondeu. Os danos foram reduzidos ao mínimo, os feridos foram levados e tudo o que resta agora é ajudar no rescaldo do acontecimento. O que era algo que Padme estava inflexível em querer fazer, em vez de voltar para o palácio com Ayla. Na verdade, os outros Sha'ak, Barriz, Rhinala e Zana seguiram em outras direções que precisavam de ajuda. Sha'ak e Barriz realmente queriam ajudar algumas pessoas, enquanto Rhinala e Zana não se importavam menos com essas pessoas,
elas estavam separadas do Império. Eram pessoas de quem Anakin estava chateado com a morte e eles sabiam, tanto Rhinala quanto Zana sabiam que seria melhor agir no melhor interesse dele. Os dois tinham um interesse ou investimento com Anakin, seja propositalmente por Rhinala ou involuntariamente por Zana. O que aconteceu com os outros? Eu não os vejo por aí. Ahsoka parou enquanto olhava para todos os lados para descobrir onde os outros possivelmente estavam. Os outros se separaram de mim e quando cheguei, tudo já estava basicamente resolvido. Ayla disse enquanto respondia à pergunta de Ahsoka. Ok, acho que está tudo bem então. Ahsoka disse com um suspiro de alívio que ela estava segurando sem saber, o que só fez Padme e Ayla sorrirem para ela. Saber que ela é realmente parecida com Anakin como a mãe de Anakin disse que ela é. A propósito, Ahsoka, o homem, o peão, mencionou mais alguma coisa sobre o que ele está fazendo aqui? Padmé perguntou a ela. Bem, ele não disse mais nada, mas havia alguém que veio ajudá-lo. Parecia que eles foram contratados para ajudar. Ahsoka respondeu. Ajuda contratada? Padme estava pensando consigo mesma enquanto cantarolava também, adotando uma postura pensativa. O que é? Ahsoka, sempre curiosa, perguntou. Não é nada demais, mas para fazer tudo isso, eles certamente precisariam de muito tempo, esforço, planejamento e talvez até muito dinheiro. Simplesmente não se pode simplesmente retirar dispositivos explosivos capazes de evitar a detecção em um planeta tão seguro como este, sem alguma tecnologia avançada. Padmé explicou. Ou dinheiro. Ayla forneceu sabendo muito bem que este era provavelmente um ataque planejado com a intenção de causar o caos. Possivelmente foi aleatório, mas estava no coração do Império e certamente incomodaria muitos, especialmente aqueles em posições de liderança como Fi e a pessoa nos bastidores, Anakin. Quem quer que tenha sido, queria sua atenção, agora certamente a conseguiu e pode não ser o tipo de atenção que procurava. Certamente não quando o tipo de atenção que receberiam vinha de Anakin. As garotas só sabiam realmente sobre seu lado leve, onde ele é principalmente altruísta em muito do que faz. Quando se tratava do público, mesmo daqueles de fora de seu império, ele se importava o suficiente para tentar mudar a ordem. É claro que não funcionou o que o levou a sair junto com eles e sem dúvida as pessoas o tomaram como exemplo e foram embora também, mas isso só serviu para mostrar a fama de Anakin. Tanto dentro da República quanto do Império, mesmo nas orlas exteriores, as pessoas pelo menos respeitavam o que ele havia feito e conseguido realizar. Mesmo com a ajuda da misteriosa figura Vader e sua mãe, sendo Fi o principal responsável, todos sabiam que sem Anakin não existiria Império. Não haveria liberdade dentro das orlas exteriores e certamente não haveria mais pessoas vivas do que havia nos dias anteriores, nos anos anteriores ou em qualquer outra linha temporal alternativa. Sim, ou dinheiro. Padmé continuou. Precisaremos nos reagrupar dentro do palácio para conversar mais sobre isso. Todos aqui basicamente foram atendidos, mas eu ainda gostaria de ficar. Padmé olhou para a única criança que morreu durante o ataque. Seu corpo agora se mudou para um lugar mais seguro e como sinal de respeito tinha um cobertor cobrindo seu corpo mutilado e destruído. Ela se lembrou da expressão nos olhos de Anakin e isso a entristeceu imensamente. Devíamos voltar então. Ayla disse enquanto gesticulava para Ahsoka segui-la. Mas por que nós não? Ahsoka ia questionar, mas foi interrompida quando Padme disse. Você não precisa ficar. Recebi uma tarefa e também desejo cumpri-la. Anakin queria que eu ficasse aqui com as pessoas e lhes desse meu apoio, então o farei. Não só por ele, mas por mim e por todos mais aqui. Ela disse para Ahsoka que queria ficar. Ahsoka respondeu brilhantemente. Qual é a Imperatriz vai querer saber dessa informação, e Anakin também gostaria de saber desse peão. Ayla disse a Ahsoka enquanto começava a arrastá-la para longe de um dos locais de destruição. Ok. Vejo você mais tarde, Padme. Ahsoka gritou enquanto era arrastada. Sim, você pode me chamar assim. Padme respondeu antes que ela estivesse fora do alcance da audição e se virou para voltar ao que foi perguntado a ela. Depois que isso for feito, ela irá ao palácio para se encontrar com os outros também. Espero que Anne esteja bem. Ela pensou consigo mesma enquanto se aproximava de outra pessoa idosa que ficou chocada com o evento, mas na verdade ficou ferida. Mesmo que fossem, o super soro especial injetado no povo do Império melhorou suas capacidades de cura, significando que se esta idosa estava ferida, então isso significava que ela provavelmente estava curada antes de Padme vir até ela. Na verdade, pode ter acontecido quase instantaneamente com base na condição de tais lesões. Isso mostrou a eficiência e eficácia insanas do super soro. Você está bem, senhora? Padme perguntou enquanto ela se aproximava dela e começava a ter uma boa conversa apesar do que aconteceu, permitindo que Padme entendesse melhor sua situação. Para entender melhor a importância de sua decisão de se casar com Anakin e sua importância em deixar a República. Ela queria saber sobre o Império e o quanto havia mudado durante seu tempo de ausência de Tatooine. Muita coisa mudou e parecia que era para melhor. Totalmente verdade, parecia que era um lugar totalmente diferente ou separado do planeta dos escravos que ela conhecia antes. Agora que tenho a atenção de todos, gostaria de repassar o que aconteceu. Fi teve que contar mais uma vez às pessoas o que estava acontecendo e ela começou a se cansar disso. Pelo menos ela não precisava fazer isso para sempre e preferia criar uma coletiva de imprensa onde explicasse tudo abertamente. Na verdade, ela convocou uma coletiva de imprensa para abordar o evento. Ela continuou falando sobre as vítimas, sobre como poria fim à revolta dos dissidentes porque atrapalhava a prosperidade e a segurança do Império e de seu povo. Foi estimulante e muitas pessoas dentro do Império se sentiriam aliviadas por Fi estar abordando esta situação publicamente e abertamente, mantendo quase 100% de transparência. Ela precisaria dar a todos um alvo para culpar e eles sabiam quem eram. Isso incentivou ainda mais os cidadãos a adorarem Anakin como um ser divino e sua mãe como a mãe desse ser divino.
Porque eles não amariam as pessoas que ajudaram a libertá-los. Ajudaram-nos a voltar à sua façanha e a impulsioná-los para a prosperidade que elevou imensamente as condições de vida deles mesmos e de seus entes queridos? Depois há os androides que também ouviam isso acreditando que haviam perdido alguma coisa. Uma oportunidade de provar ao príncipe que é digno de seu elogio e aumentaria seu fervor. Todos estavam se tornando cada vez mais zelosos, o que resultava em cada vez menos tolerância entre o povo em geral. Isso impediria a mudança e prejudicaria a liberdade se Anakin não fosse cuidadoso ao administrar o humor das pessoas. Tal como os meios de comunicação social eram uma ferramenta poderosa, não só podiam ser usados por alguém, como também podiam ser usados contra eles. Na verdade, seguindo essa analogia com a ferramenta, Anakin, se ele errar muito em algum lugar ao longo do caminho, seria um uso incorreto da ferramenta. Sem proteção e cuidado para garantir que a ferramenta não se degrade, Anakin precisaria garantir que ela fosse mantida dentro dos padrões. Fi, embora conhecesse e experimentasse muitas coisas, ainda não era um manipulador intelectual político por trás das sombras, em sua maioria. Não conhecia situações mais baseadas em intrigas. Não que tudo isso importasse, já que ela poderia acessar esses arquivos de qualquer maneira. Não, ela simplesmente não queria investigar isso, pois provavelmente causaria alguns problemas. Ela sabia onde era seu lugar e o que precisava fazer por seu filho. Em breve ela não teria que lidar com tudo isso e estaria apenas semidiretamente conectada, porque ainda seria a imperatriz ou rainha viúva do Império. Obrigado. Isso é tudo e espero que todos vocês mostrem seu apoio àqueles que perderam suas famílias hoje. Sua comunidade é importante e você também. Fi terminou a conferência ao entrar novamente no palácio e descobrir que seu filho estava lá. Ele parecia estar bem, mas ela sabia que as aparências externas podiam enganar. Anne? Fi perguntou ao filho quem estava ali. Ele não tinha um sorriso habitual, mas sim um rosto inexpressivo, e se Fi fosse sensível à força com a capacidade de sentir suas emoções, ela ficaria triste. Estou bem. O de sempre que é dito por uma pessoa que está totalmente bem. Está tudo bem. Fi faz o papel maternal e apenas abraça seu filho, sentindo que Anakin libera alguma tensão acumulada por dentro. Ela podia ver pela maneira como ele estava de pé, sua postura revelava que ele ainda estava com raiva. Eu sei. Anakin respondeu enquanto suspirava. Eu deveria ter feito mais. Ele estava começando a se arrepender de ter tentado controlar tal facção apenas para retirar aqueles que estão contra ele, e embora tenha sucesso, ainda teve um preço que ele não estava disposto a pagar. Por que não voltamos para dentro? Podemos conversar mais lá e você pode me contar tudo sobre o que fez. Fi o conduziu pelo palácio até uma sala privada. Você pode não querer saber tudo. Anakin disse. Então me diga apenas uma versão editada. Fi disse que não era contra Anakin ter alguma privacidade. Os dois então conversariam antes de se reunirem novamente com todos os outros, obtendo conhecimento sobre todo o resto. Do sucesso ao fracasso de Ahsoka conseguir identificar quem era o peão e de onde ele veio, ao mesmo tempo que lamentava o fracasso de não capturá-lo. Uma constelação seria Padme agora tendo chegado quase com segurança aqui em Tatooine e Anakin estaria comemorando isso pelo menos. No entanto, o memorial seria realizado em memória daqueles que se perderam no ataque. Foi o único curso natural dos acontecimentos que ocorreu. Anakin também atualizaria os sistemas defensivos em torno de Tatooine e em outros mundos para garantir que um ataque como esse não acontecesse novamente. Um descuido que não deveria ter acontecido, mas por falta de recursos para isso, eles escaparam impunes. A vigilância e a ordem foram devidamente restauradas na estação Kemal. Os droides estavam agora de volta à estação e as pessoas ao seu redor. Anakin teria que lidar com o que está por vir agora. Sua ascensão ao trono e posição de imperador ao apresentar Padme e Ayla como suas esposas, que embora já fosse casado, sabia que desejariam algo mais para seus entes queridos testemunharem. Para Ayla, ela gostaria de convidar seu mestre, sua figura paterna e outras pessoas de sua vida, enquanto Padme também teria oficialmente a presença de sua família. Capítulo 128. Consequências 1. O peão havia escapado. Obtendo sucesso em seu empreendimento, ele saiu assim que pôde e quase foi pego também por aquele garoto intrometido. Ele ajudou na instalação das bombas em Tatooine, contrabandeou tudo em locais importantes que, embora perigosos, não causaram muitos danos. As pessoas e muitos edifícios foram salvos da destruição e do caos que poderiam ter acontecido. Novamente, o peão atribuiria isso aos androides que podem muito bem ter sido roubados deles. A Federação do Comércio. O peão não estava mentindo quando disse que fazia parte da desmantelada Federação do Comércio e como eles não existiam mais oficialmente, agora se tornaram parte do mundo sombrio. O underground, o submundo, e isso era ao mesmo tempo libertador e restritivo. Eles não podiam mais operar a título oficial, nem dentro da República nem entre os separatistas. Nenhum destes dois grandes conglomerados de sistemas estelares e governos lhes permitiria participar novamente na grande escala das coisas. Eles tiveram sua chance e falharam miseravelmente. Agora, porém, quando tiveram a oportunidade, eles reagiram com sucesso contra seu suposto inimigo, Anakin Skywalker e seu império. Senhor, eu consegui. O peão falou com seu superior direto. Bom. O superior respondeu com elogios. Você se saiu bem. Você também obteve as informações que queríamos? Sim. O peão respondeu em tom afirmativo. O superior está se referindo a informações relacionadas ao comércio ou ao mercado dentro do Império. Não há realmente muito que seja compartilhado entre aqueles que fazem parte dos negócios do Império, mas não era como se tudo estivesse oculto também. A Federação do Comércio está à procura de formas de se infiltrar no mercado e tentar desestabilizar a situação utilizando todo tipo de produtos extraídos. Uma pena para eles, no entanto, já que Anakin há muito permitiu que a produção de certas substâncias ilegais fosse legalizada, mas é regulamentada. A regulamentação é fundamental
fundamental para manter uma sociedade saudável e proibições completas sobre o que se pode comprar e o que não pode ser destruído e criado a partir de dentro de uma forma de exploração econômica das pessoas. Você nem sempre pode confiar que seus cidadãos serão inteligentes o suficiente para não consumirem drogas que possam potencialmente prejudicá-lo. Você não saberia de onde eles vieram, seu processo de produção e vários outros fatores, como os ingredientes que entram nesse processo. É uma loucura quanto contrabando poderia ter acontecido se Anakin não regulamentasse esse tipo de coisa. Ele não se importa se alguém quiser ficar chapado ou viajar. Quem é ele para dizer se devem ou não fazer isso? Contanto que isso não afetasse ou afetasse outras pessoas de maneira prejudicial ou tivesse um impacto negativo na sociedade como um todo, tudo seria bom para ele. Felizmente, o povo concordou com as suas leis, não porque fosse viciado em drogas, mas porque tinha um imenso e profundo respeito pela liberdade. Afinal, eles lutaram por suas liberdades e liberdades. O que é isso? Isso é inútil. O superior gritou para o peão do outro lado do comunicador. Mostrou-lhe que a sua capacidade de entrar na economia seria permitida, mas a escala de impacto que teriam seria mínima, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, não teriam nenhum, e há restrições aos medicamentos que pretendem colocar no mercado. Testes deveriam ser feitos e, se aprovados pelo governo, seriam permitidos. Nem tudo era permitido dentro do Império, apesar de Anakin querer que assim fosse, porque o mercado livre seria ótimo. As pessoas seriam capazes de determinar se algo tem ou não valor, mas um mercado livre sem restrições ou regulamentações em vigor poderia transformar-se num caos demasiado rapidamente. Não poderemos fazer nada. O superior bateu com a mão enrolada, fechando o punho em uma mesa. Ele está realmente muito zangado. Senhor, por favor, espere. Eu pelo menos causei algum dano a... O peão começou, mas foi interrompido. Calhe a boca. Isso foi inútil. Inútil apesar do seu sucesso. Você deve se lembrar que o propósito da nossa organização desmantelada agora é se vingar daqueles que nos injustiçaram. O superior contou ao peão. O superior continuou. Podemos ter conseguido, mas ainda mais por vir. Parece que precisaremos desviar nossa atenção do Império. Mas senhor, eu estou... O peão foi interrompido novamente e antes que pudesse fazer qualquer outra coisa ou dizer qualquer outra coisa, o superior continuou com uma voz condescendente que dizia muito sobre o quão dispensável ele era. Verdadeiramente ele é um peão. Silêncio. Isso é o suficiente para você. O superior desligou o comunicador depois de conseguir tudo o que precisava e virou-se para os outros dentro da sala em que estava. Uma reunião estava acontecendo em outro local não revelado. Provavelmente em algum lugar na orla exterior e provavelmente dentro do espaço útil ou em algum lugar desocupado. Todo mundo ouviu isso? O superior perguntou ao quarto. A maioria na sala apenas assentiu e, surpreendentemente, havia alguns neimoidianos na sala. E se houvesse pessoas aqui para reconhecer essas figuras, eles definitivamente ficariam surpresos. O ex-vice-rei, agora apenas membro do conselho. Ou pelo menos o suposto membro do conselho desmantelado de uma parte da Federação do Comércio estava lá. Ele não havia morrido e não foi capturado para ser entregue ao Império para uma execução imediata pela audácia de tentar matar seu príncipe. Rei, você não acha que deveríamos nos concentrar mais no Império? O membro falou. Certamente eles estão um caos agora. Isso não é verdade. O superior agora identificado como King falou. A partir dos relatórios que recebemos, que são, na melhor das hipóteses mínimos, eles explicam que o Império está em alta e continua crescendo. As pessoas ainda se sentem seguras. Rei continuou. Vindicado até que agora eles sabem que o Império não negocia com terroristas conhecidos e desconhecidos. Então o que devemos fazer? Nosso objetivo principal não é derrubar o Império? Nut Gunray, o ex-vice-rei, falou com raiva na voz, deixando todos saberem de seu descontentamento com a situação atual. King o ignorou e continuou. Voltaremos nossa atenção para a República Galáctica e os separatistas. É através deles que desviaremos todo e qualquer recurso que pudermos para nos construirmos. Eles estão apenas sentados lá, prontos para serem tomados e conosco localizados em um local ninguém sabe. Será ainda mais fácil. Alguém se levantou e disse. Pela Federação da Vingança. O resto da sala cantou o nome da renomeada Federação do Comércio. Embora a Federação do Comércio fosse terrível, havia muitas pessoas descontentes e desiludidas com o facto de a grande federação que lhes fornecia empregos ter falido. Agora havia muita gente. Tipo muitas pessoas que agora estão desempregadas e isso poderia ter levado à desestabilização total dos sistemas controlados pela Federação. Pena ou foi bom demais que os separatistas tenham visto isso como uma oportunidade para assumir o controle também. Eles só precisaram desistir de 1/3 dos androides e recursos que a Federação tinha, mas nunca de nenhum planeta. Pela Federação da Vingança. Hoje foi o dia em que nasceu um grupo inimigo do Império e, embora pequeno em número, isso irritaria muito Anakin. Infelizmente isso forçaria a consertar a situação com pessoas fora de seu império ou levaria a destruir todos eles. Qualquer uma das opções era boa para ele. Por enquanto, porém, a Federação da Vingança concentraria todos os seus esforços em garantir que os separatistas e a República sofressem enquanto continuassem a sua guerra. É um grupo que sem dúvida seria capaz de aumentar a quantidade de recursos e dinheiro gastos para derrubar um ao outro por completo. O Império não participaria da guerra, o que era lamentável para a Federação da Vingança, pois não seria capaz de prejudicá-los. Mas a constelação é que eles conseguem se vingar dos outros dois conglomerados de sistemas estelares e ao mesmo tempo, obter lucro. Desnorteado. Atordoado. Confuso. Dubiedade incompreensível e distorcida.
Sidious era todo tipo de coisa e tinha todos os tipos de sentimentos conflitantes de várias maneiras. Foi uma coisa boa e uma coisa ruim ficar tão perplexo porque isso lhe deu uma pausa, deu-lhe algum tempo para saber que algo tinha dado errado. No entanto, isso não significava que o que deu errado fosse certo para ele. Como Palpatine, ele fingiu que tudo estava indo bem, mas ele começou a atacar alguma pessoa aleatória de vez em quando para liberar sua raiva. O lado negro é, de fato, uma fonte de muitas habilidades não naturais, mas certamente distorceu você para torná-lo assim também. Não foi preciso procurar mais quando Palpatine se revela como Sidious ou mesmo como é agora. Ele está ficando mais pálido a cada dia, sua pele fica cada vez mais flácida à medida que sua idade avança, mas também por causa do alinhamento do lado negro que corrompe ainda mais seu ser. Ele tem controle, mas não no caminho de seu eu físico. Ele pode ser forte em muitas coisas, mas o que lhe falta é um corpo bom, jovem e forte para ajudá-lo a estar no auge. Mesmo quando ele apenas começou a treinar como Sith, ele já era velho, muito velho para realmente atingir o pico das capacidades físicas, mas isso não significava que ele fosse incapaz de compensar isso através do uso da força. A primeira coisa que o incomodou foi a enigmática existência de Anakin Skywalker. Ele pode ter tido um simples interesse acadêmico até testemunhar suas habilidades e poder dentro da força, permitindo-lhe tomar uma decisão naquele momento. Ele ficaria com o menino ou destruiria de uma vez por todas porque poderia atrapalhar sua ascensão ao poder. Ele não seria o mais forte, e seria apenas o segundo atrás do menino. O suposto escolhido, o precioso escolhido dos Jedi os havia deixado. Deixou todos para trás para se juntar ao seu império elevado e glorioso. Sidious estaria mentindo se dissesse que não tem inveja de tal oportunidade. Se pudesse, ele tentaria começar a se construir assim como o Império havia começado nas orlas exteriores. Não existem leis extravagantes ou políticos arrogantes para atrapalhar suas ambições, mas isso simplesmente não estaria acontecendo, estaria. Não, ele continuará aqui dentro da República e quando chegar a hora, destruirá o Império e o menino. Não, o menino não era mais um menino, mas um homem adulto. Há muitas coisas nas quais Sidious estava interessado quando se tratava do Império, especificamente quando se tratava deste misterioso super-soro destinado a aumentar as capacidades mentais e físicas das pessoas. Era uma maravilha a época em que estavam, e ele queria isso, mas seus agentes não conseguiram trazer nenhum para ele. Isso foi até ele receber uma dessas amostras e experimentá-la, apenas para descobrir que era inútil. Existiam mecanismos para proteger o soro de ser administrado sem condições especiais. Há muitas coisas acontecendo e nem tudo está a meu favor. Sidious pensou consigo mesmo ao conseguir a demissão de Padme dela enquanto ela corria para o Império. Outro peão saiu dele e se juntou a Skywalker. Estava começando a fazer cada vez mais sentido para Sidious. O Império, Skywalker, Vader. Tudo estava conectado e esses três estavam todos no meio. Parece que Skywalker e Vader eram o mesmo ou dois seres completamente desconectados que por acaso compartilham os mesmos objetivos. Ele notou a inteligência e maturidade de Skywalker para sua idade, mas sabia que pessoas sensíveis à força pareciam crescer mais rápido, pelo menos mentalmente quando se tratava disso. Então ele presumiu que devido ao status especial de Skywalker, isso lhe concederá alguma forma de maior maturidade mental. Parece, entretanto, que o menino foi ensinado nos caminhos da força, mesmo antes de chegar aos Jedi. Era bem possível que ele só tivesse usado os Jedi como campo de treinamento antes de partir para voltar ao Império. Talvez Vader tenha treinado Skywalker quando ele era mais jovem. Sidious pensou um pouco mais consigo mesmo e esta parecia ser a explicação mais provável e plausível. Não importa, o que importa agora é a República e a sua reconstrução como meu império. Então a destruição dos Jedi e do Império estará praticamente garantida. Havia algo que Sidious havia aprendido, era conversar com o bobo da corte. Ele havia fornecido ao homem muitas coisas para garantir que ele fosse capaz de fazer o máximo que pudesse para desestabilizar essa entidade estrangeira que seria uma ameaça para ele. Mas pelos relatórios que recebeu, não havia como isso acontecer e ele pode ter apenas aumentado a fé das pessoas de lá. Embora parecesse uma vitória por fora, na verdade foi uma derrota. Por enquanto, Sidious teria que desviar sua atenção do Império, pois a batalha entre a República e os separatistas estava se tornando cada vez mais acirrada. Duokan pode ser um líder muito bom, mas isso não significa que ele contou tudo ao aluno. Ele sabia que havia muitas coisas que Duokan não estava contando a ele e estava começando a acreditar que Sidious estava tentando iniciar sua própria jornada para se tornar o próximo Lord Sith depois dele. É claro que isso é apenas a paranoia de Sidious agindo. Não é que Duokan queira se tornar o próximo Sith, mas sim destruí-lo, porque ele está corroendo a República. Duokan pode não ser um Jedi, mas seu coração ainda está no lugar certo e ele tinha a capacidade de ser um líder adequado em tempos de guerra. Ele é capaz de tomar decisões difíceis que outros hesitariam em tomar. Duokan não é mais Jedi, mas simplesmente não se pode chamá-lo de Sith. Na verdade não, mas por enquanto seu disfarce ainda era mantido e Dooku queria ter certeza de que o CIS poderia funcionar independente de Sidious ou de si mesmo quando tudo acabasse. Na verdade, Dooku estava fazendo muitas descobertas sobre o Império e pode muito bem ceder o controle a eles. Isso aconteceria, é claro, quando tudo o que ele está planejando se concretizasse. Traga-me os documentos. Sidious ordenou sua ajuda depois de olhar pela janela de seu escritório, localizado no prédio do Senado. A papelada é a ruína da minha existência. Um mal necessário. Sidious parou com esses pensamentos finais. Capítulo 129. Consequências 2. Anne.
Surpreendentemente, a primeira pessoa a saltar sobre ele antes de todos os outros foi a Sokka. Ou foi tão surpreendente que ela fosse a primeira a fazer isso? A Sokka? Anakin questionou enquanto ela praticamente colava nele, enquanto os outros também começavam a vir em sua direção. Ela não disse nada, mas parecia que de repente ela ficou muito pegajosa, mas ninguém fez perguntas sobre ela e em vez disso se concentrou nele. Para onde você foi? Foi Zana, aquela que passou menos tempo com ele, quem fez essa pergunta. Nenhum lugar especial. Anakin respondeu sem entrar em detalhes. Eu só tinha que cuidar de alguns negócios. Os dissidentes, os rebeldes que causaram a explosão foram resolvidos. Cuidei de você, diz? Zana respondeu com um tom questionador, mas é retórico e ele não precisou responder porque ela tem uma ideia do que aconteceu com aqueles que prejudicaram seu povo. Não importa. Adquirimos algumas informações interessantes que sem dúvida seriam algo para ouvir. E o que seria aquilo? Ele perguntou. A alguém chamado Peão. Foi a Sokka quem contou a ele, já que foi ela quem o perseguiu. Eu persegui essa pessoa porque ela era suspeita e a força me guiou até ele. O Peão, hein? Anakin diz com um olhar contemplativo. Sim, e depois de tudo que reunimos, os restos das bombas e informações que coletamos, o Peão provavelmente é alguém que tem dinheiro. A Sokka continuou enquanto todos apenas ouviam. Anakin, é claro, sabia do Peão e de onde ele é, e sabe que não foi ele o responsável pelo ataque, mas sim um benfeitor do bobo da corte. Da Federação do Comércio eles são. Anakin disse o que surpreendeu a todos, porque a Federação do Comércio não deveria mais existir, pelo menos não a título oficial e provavelmente estariam escondidos. Eles estão assustados com o Império e temem o que aconteceria com eles se fossem pegos. A Federação do Comércio? Padme estava aqui junto com as outras garotas que têm interesse em Anakin ou possuem algum tipo de posição de liderança, enquanto qualquer outra pessoa não foi incluída porque era um assunto mais privado. Sim, a Federação do Comércio, mas acredito que eles não usam mais esse nome. Anakin respondeu. Padme estava com raiva, mas não era só ela, eram principalmente todos eles, excluindo Zana. Mas com o tempo suas emoções se desenvolveriam o suficiente para chegar a esse ponto. Eles tentaram matar a mim e a você uma e outra vez. Isso não é demais? Padmé perguntou. Não, a Ayla disse. A Ayla está correta, porque se você pensar bem, o Império agora pegou pelo menos 1/3 do que eles possuem e eu e Padme somos a razão para o desmantelamento das federações comerciais. Anakin disse. Isso é verdade. Padmé parou. Acho, no entanto, que não deveríamos estar falando sobre isso agora e deveríamos voltar às coisas normais que todos estaríamos fazendo. Anakin afirmou. E que coisas normais seriam essas? Shaq perguntou a ele. Coisas normais? Ele apenas ergueu uma sobrancelha e tinha uma expressão no rosto que dizia que não sabia a resposta para aquela pergunta. Certo, é melhor eu seguir meu caminho então. Venha, Rinala, temos outras coisas para fazer. Zana disse a Rinala quando ela estava começando a sair, sem esperar que Rinala seguisse. Mas Rinala queria ficar e passar mais tempo com Anakin, mas parecia que Zana tinha outras coisas planejadas. Ela estava olhando entre Zana e Anakin, pois esperava que um deles permitisse que ela ficasse com ele, mas Anakin não iria impedir isso. Ele tinha outras atividades mais importantes que gostaria de realizar com qualquer uma de suas duas esposas. Padme não pode ter as atividades especiais que a Ayla e ele têm desfrutado um com o outro e ele pretende garantir que ela saiba que é apreciada. Vá em frente então. Anakin gesticulou para Rinala enquanto ela fazia beicinho, mas relutantemente saiu para fazer o que deveria fazer com Zana. Shakti também estava começando a sair, considerando que não havia mais nada para ela fazer e ela estava no meio de uma importante autorreflexão porque ainda está aceitando sua decisão. Ela queria ter certeza de que não se arrependeria da escolha que fez. Ela não sabe, mas ainda nega quaisquer sentimentos que possa ter desenvolvido por Anakin, mas felizmente ela tinha alguns amigos. As outras garotas e ela também se tornaram uma família, então é claro que ela não se sentiria tão em conflito com as coisas. No entanto, praticamente todos aqueles que ela considera família agora entraram em um relacionamento com Anakin onde apenas a Sokka e ela mesma não estavam em nada parecido. Ciúme pode ser a palavra que ela procura, mas ao mesmo tempo ela também pode ficar aliviada porque pelo menos a Sokka não desenvolveu esse tipo de sentimento. Caso contrário, ela pode ser a última a entrar em um relacionamento adequado com Anakin e pode estar em negação, mas subconscientemente ela queria mais. Ela também não queria ser a última, embora neste momento provavelmente o seja. Até mais, Shaq. Anakin certificou-se de que ela soubesse que ele ainda estava pensando nela antes de ela partir. Sim, vejo você depois. Shaq respondeu que o que Anakin disse trouxe um sorriso ao rosto dela. Agora só restavam as mulheres com quem ele iniciou um relacionamento íntimo na sala com ele, todas exceto a Sokka, é claro. Dados os eventos que aconteceram ao longo das últimas semanas, o próximo curso de ação é natural. Acho que isso significa que tenho que seguir em frente com meus planos. Planos? Barris questionou. Sim, planos. Anakin se separou de Ahsoka, onde ela fez beicinho e relutou em se soltar, mas não disse nada, pois parecia que Anakin iria fazer alguma coisa. Anakin caminhou até a Ayla e beijou-a nos lábios, antes de ir até Padme e fazer o mesmo. Então a última pessoa com quem ele fez isso foi Barris e depois que terminou ele disse algo que surpreendeu aqueles que ficaram na sala e que realmente não deveria surpreender ninguém. Vamos nos casar. Desta vez, de verdade. Anakin diz olhando para Ayla, Padme e até Barris, que é a mais tímida de todas. Será realizada uma cerimônia para que todos possam aproximar quem está perto de si. Sejam familiares ou amigos, vocês três também podem se preparar. Casado? Tipo oficialmente?
Padme perguntou porque ela estava mais preocupada em manter seu relacionamento em segredo, não que ela se importasse em fazer isso por Anakin. Isso apenas a deixou desconfortável, como se fosse o prenúncio de algo desastroso, o que a levou a querer expressar sua devoção a Anakin para que todos vissem. Ela sentiu que esse seria o melhor curso de ação para se livrar desse sentimento, mas o que ela não sabia é que esse sentimento vem das dores da mudança e mudança da linha do tempo em torno de Anakin. Ele estava mudando a força, o destino e o destino, o que levaria à mudança de outros eventos também. Sim, oficialmente. Vocês três, Barris, Ayla e Padme serão meus. Anakin disse antes que uma emoção intensa pudesse ser vista em seus olhos e ele continuou. Não, vocês três já são meus e agora direi a todos os outros que é assim. Barris foi a primeira a abraçar Anakin, seguida por Padme e depois Ayla. Finalmente estava acontecendo, o casamento aconteceria antes dos eventos que levariam à coroação cerimonial de Anakin como novo imperador. Ahsoka estava lá e resolveu participar do abraço também, por que não? Ela não queria se sentir excluída e teve uma sensação estranha por dentro quando percebeu a maneira como Anakin olhava para as outras três garotas na sala. Um olhar que ele deu a eles, mas não deu a ela. Nunca, e isso a fez se sentir estranha. Ela queria que ele olhasse para ela assim também, mas embora saiba o que são atividades especiais para adultos, ela tem um conceito bastante vago de amor romântico. Considerando que ela viveu e cresceu perto de outras pessoas que desenvolveram e demonstraram esse tipo de amor, foi certamente estranho. Sua pureza dessa maneira foi parcialmente por causa da proibição dos Jedi de coisas como essa e ela não tinha nenhuma paixão antes, então ela não sabe o que seus sentimentos significam. Não que ela nem sempre tivesse algum tipo de sentimento por Anakin. Foi só agora que estava se tornando cada vez mais proeminente e começaria a irritá-la cada vez mais com o passar do tempo e ele ainda não olhava para ela daquele jeito. As Irmãs da Noite estavam se saindo bem ao estabelecer seu domínio sobre o planeta Datomir. Talzin estava se divertindo muito. Apesar disso, seu filho ainda estava desaparecido e não voltou para ela e apesar de tudo que Anakin fez para ajudá-la, ela ficou desapontada. Decepcionada pelo fato do menino, que não virou homem, não manter realmente muito contato com ela. Pelo menos ela tinha seu pobre Grievous, o ciborgue pelo qual ela desenvolveu sentimentos inesperados. Ela tinha suas próprias formas de acessar informações e tinha acesso a diversas tecnologias que também lhe permitiam essa capacidade de obter muitas informações. Enquanto Datomir estava do outro lado da galáxia conhecida de Tatooine e do resto do Império, havia uma conexão muito forte entre os dois. Uma conexão que permitiu que ela, seu povo e aqueles que vivem em Datomir tivessem acesso e se comunicassem com aqueles do outro lado da galáxia. Anakin não havia deixado Datomir simplesmente apodrecendo, considerando que queria o planeta para si no futuro. Era melhor deixá-lo preparado para sua eventual tomada de controle. Não que alguém soubesse disso nem Talzin e nem mesmo seu amante Grievous. Talzin continuaria a permitir que o ritual fosse usado em seu povo. Embora ninguém tivesse a mesma reação de Anakin, isso ainda estava acontecendo. Ainda mais do que vinha acontecendo antes porque suas baixas, tudo relacionado ao ritual havia diminuído. Eles não usaram tantas pessoas como antes e ganharam um método para determinar se alguém tinha ou não capacidade de sobreviver ao ritual porque existe alguma forma de compatibilidade que alguém precisava ter. O fato de as crianças terem passado por isso não mudou, pois é uma coisa social e cultural neste momento. Mas agora que ela não precisava se preocupar com a diminuição ou permanência do número de sua população, ela poderia fazer uma série de coisas, como lentamente começar a colonizar o resto do planeta. Depois, houve o dispositivo deixado para trás, o portão do infinito que ela queria para si, pois aceleraria seus planos de destruir Sidious. Ela queria vingança e estava começando a acreditar que Anakin era mais do que um bem valioso. Mesmo que ele seja, ela começou a gostar cada vez mais do homem, à medida que ele dava a Grievous muito tempo livre para ficar com ela. Na velhice, ela pode não conseguir ter filhos, mas isso não significa que seja incapaz de fazer certas coisas. Grievous ficou triste por não poder fazer isso com ela. Vamos fazer isso com ela e sentir. Ele teve que contar com peças feitas especialmente que Anakin não queria participar da criação para ele. Ele simplesmente mandou outra pessoa fazer isso. Grave? Talzin perguntou enquanto ela estava dentro das cavernas. Deitado ao lado dela estava seu amante. Sim. Ele perguntou de volta sem saber onde isso estava indo. Gostaria de propor algo a Skywalker e esperava que você transmitisse minha mensagem. Sinto que seria melhor vir da boca de alguém que ele conhece e tolera. Talzin disse. Claro, Grievous faria muitas coisas por ela, mas ele sabia que deveria ter cuidado caso ela se transformasse em uma dominadora. Tanto ela quanto ele são personalidades fortes e agressivas, o que levaria a muitas atividades agressivas, que de outra forma seriam perigosas para os outros. Mas para aqueles que têm acesso à força, era muito mais fácil negar qualquer dano causado, se é que haveria algum. O que você deseja dizer a ele? Você está querendo mais recursos ou algo assim? Grievous perguntou a ela enquanto continuava. Não, já tenho essa ideia há muito tempo, mas ainda não tive nenhuma que pudesse fazer isso por mim. Talzin continuou. Desejo que alguém do meu pessoal fique noivo de Skywalker. O quê? Achei que você nunca iria. Grievous começou, mas foi interrompido. Eu também pensei. Mas enquanto continuo deitado aqui com você, parece uma boa ideia garantir uma aliança adequada entre mim e aqueles em meu planeta com Anakin e o Império. Talzin disse. Quem você tem em mente? Gravemente questionado. Alguém que eu tive que dar há muito tempo e me arrependo de ter feito isso. Diga o que quiser sobre Talzin, mas ela pelo menos tinha algum nível de apego ao seu povo. O nome dela é Azaz Ventress. Ventress, hein? Então onde ela está agora? Grievous perguntou se isso seria uma coisa interessante. Visto que Anakin vai se casar com outras 3 mulheres, Grievous teria pensado que ela seria contra isso.
Sua formação cultural exigia que as mulheres estivessem no comando. Na verdade, Talzin ficou em êxtase com o fato de Fi, outra mulher, embora não pertencente ao seu povo, ter se tornado rainha, e então se tornar imperatriz. Foi um feito incrível, mesmo que ela tivesse a ajuda de Anakin. Não, ela não tinha o direito de dizer nada se todas as partes envolvidas concordassem com tudo e ela quisesse tentar se inserir, sua própria facção, na mistura que é o Império. Ela tem a sensação de que no futuro ela pode não, seu povo pode se tornar parte de um propósito ainda maior, e seja qual for esse propósito, Anakin e o Império estavam envolvidos. Não sei, mas gostaria de unir forças com você para encontrá-la. Talzin respondeu. Então você quer forçar a garota que você deu de volta ao seu povo e depois forçá-la a se casar? Grievous perguntou. Eu sei que não parece a melhor ideia. Talzin disse olhando ao redor da sala em que estavam, tomando cuidado para não olhar para Grievous. Melhor ideia? Isso parece horrível. Grievous respondeu sem medo de sua raiva. Eu sei, mas não há mais ninguém que eu gostaria de envolver com Skywalker. Ela não tinha mais ninguém, foi o que ela quis dizer. Muito jovem ou muito velha, ter nascido 8 anos antes de Anakin fez dela a melhor escolha que ela tem. Suspirando, Grievous responde. Tudo bem, vou ver o que posso fazer. Se não conseguirmos encontrá-la, há outra pessoa que eu poderia querer enviar, disse Talzin. E quem seria? Grievous perguntou. O nome dela é Merrin. Capítulo 130, Clones e Sintetizadores 1. HK-47, um androide com o qual Anakin criou e pode ser considerado seu filho. HK fez muitas coisas por ele, o que permitiu a Anakin realizar seus desejos, ideias e projetos para o futuro. Por causa disso, Anakin estaria transformando HK primeiro no primeiro SYNTH. Mesmo que HK não precise disso, ao contrário dos outros androides, ainda seria melhor se conseguisse um corpo adequado para si. Seria apropriado que o primeiro androide vivo, se tornasse parte e fosse o primeiro ser sintético aprimorado por meio de suas modificações genéticas. HK, você está pronto? Anakin falou enquanto estava agora em caminho junto com HK, que estava tendo algumas reclamações sobre se tornar um saco de carne carnudo. Pergunta, mestre, mesmo que eu siga suas ordens sem questionar, devo questionar exatamente por que tenho que fazer isso? HK vocalizou. Você não apenas receberá um corpo superior em comparação com qualquer outro, saco de carne, como você diria, mas também receberá uma parte de mim mesmo. Anakin disse. Consulta, uma parte de você, mestre. HK questionou. Isso mesmo, e você só precisa escolher o tipo de corpo que deseja. Feminino ou masculino? Anakin disse e questionou HK. Refletindo sobre suas escolhas, diz HK. Consulta. Existe algum benefício específico para cada tipo? Afirmação. Mestre, não tenho conhecimento sobre qual corpo devo escolher. Por que você não consulta a força? Aproveite os presentes que eu lhe dei, pois você com certeza ainda os terá mesmo após a transferência de corpos. Anakin respondeu dando sua sugestão. Ok. HK respondeu antes de mergulhar em si mesmo para extrair do seu eu mais íntimo. A força o ajudaria a moldar o modo como deveria ser, o modo como ele próprio gostaria de ser, sem se perceber. Anakin esperou pacientemente que HK terminasse sua pequena sessão de meditação. Declaração, mestre, eu acredito que devo me tornar uma garota. A força me deu uma resposta. No entanto, não tenho certeza desta decisão, disse HK. É bom que você nem sempre confie na força, mas na maioria das vezes ela será imparcial e lhe dará a decisão que você deve tomar. Não porque isso esteja prestes a acontecer, mas porque é melhor para você, pelo menos dentro deste contexto. Anakin disse. Eu também não confio na força o tempo todo. E você não teria que se livrar completamente de suas partes e peças mecânicas porque ainda teria sua própria interface e uma armadura de metal viva. De qualquer outra coisa. Anakin continuou. Declaração. O que quer que o mestre diga então? HK respondeu. O que aconteceria a seguir é um processo lento de Anakin usando uma combinação de habilidades para transferir lentamente a consciência de HK para outro corpo enquanto também move alguns midi-chlorians para ativar a conexão deste novo corpo com a força. Há também outras peças que foram incluídas e Anakin pretendia que HK tivesse sua própria Nanozui Power Armor, por que não? Agora ela apreciaria isso. Enquanto isso acontecia, outra coisa estava sendo criada. Um corpo especificamente clonado de Grievous deixou dados biológicos e genéticos. Anakin queria recriar seu corpo e não seria através do processo normal de clonagem, mas sim um corpo inteiro seria construído do zero. A razão para isso é que Grievous já é um adulto, apreciaria um corpo adulto e não estava recebendo o mesmo tratamento que os outros androides vivos estavam recebendo. Eles seriam implantados com suas modificações genéticas, o que significa que se tornariam fisicamente superiores, mas Grievous não queria isso. Ele pode perder a capacidade de usar a força por um tempo porque Anakin precisaria fazer algumas modificações para devolvê-la, mas isso não foi nada para Grievous. Ele só queria um corpo real onde pudesse sentir novamente. É claro que seu corpo seria envelhecido e não novo porque foi criado a partir de seus dados genéticos atuais e ele não queria passar por todo o processo de ser criança até se tornar adulto novamente. Anakin também não lhe concederia a imortalidade, mas ele poderia viver quando morresse como um fantasma da força em sua dimensão ainda em desenvolvimento. Ele também traria Talzin a força para sua dimensão se fosse necessário, porque Grievous fez muito por ele e ele está disposto a fazer algumas coisas por ele também. Geralmente era assim que ele agia, não que ele fosse sempre um por um, mas é a base de como ele lida com a maioria das situações.
O corpo que HK receberia seria um corpo feminino, mas não seria tão simplesmente como um ser sintético que ele faria para os outros. Ele foi projetado de uma forma única em relação aos demais, mantendo todas, se não exatamente as mesmas, habilidades dos outros sintetizadores que estão sendo feitos. HK também não seria mais chamada de HK e deveria receber seu próprio nome. Um nome que combinaria melhor com ela e com seu novo eu e talvez até representasse muitas outras coisas sobre suas origens. Na verdade, Anakin decidiu ele mesmo modificar o visual dela, já que ela lhe deu controle total sobre o processo. Quando se tratava dos SYNTHS, eles originalmente deveriam ser cultivados sem quaisquer alterações genéticas específicas além daquelas através de seu super soro e da Sky Seed. Todo o resto seria deixado ao acaso, exceto o gênero com o qual o droide poderia escolher por si mesmo o que deseja, enquanto a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, coisas assim dependeriam de seu desenvolvimento e genética aleatória. Variáveis. Anakin não queria passar pelo processo de ter apenas clones, pois essas pessoas precisavam ser únicas à sua maneira, porque quando se trata da força, é infantil assim. Se você for diferente ou diferenciado dentro da força e for sensível à força, nunca será capaz de viver por muito tempo. Midi-chlorians deixariam um corpo clonado de sensitivos à força por causa disso e eventualmente murchariam, e morreriam sem a decência de viver uma vida longa e adequada. No entanto, quando se trata de pessoas normais, é perfeitamente normal quando se trata de clonagem. Esta é uma das razões pelas quais Anakin fez isso para neutralizar um dos atos infantis da força de garantir que ele não se tornasse mais poderoso. Ele poderia contornar a força, tornando-os sensíveis à força através de sua estrutura celular específica, modificada para ser implantada em outras pessoas, à medida que os implantes mexem com sua biologia. Isso é outro assunto para falar. O processo que ocorre entre homens ou mulheres, pois seria diferente. Geralmente, quando se tratava dele, ele podia controlar a altura de alguém, mas sempre havia algumas variáveis nos bastidores que afetavam o processo. Com os implantes extras que ele fez também, ele teve sorte de não ter ficado muito alto, já que os sabres de luz seriam mais difíceis de usar naquela época. Este também é outro fator, onde os homens deveriam ter entre 2 e 2,1 metros de altura semelhante a ele, em vez de ser ridículo o suficiente para não poder usar sabres. Afinal, eles seriam usuários da força. Se eles não pudessem usar sabres ou pelo menos algum tipo de armamento adequado a seus corpos, então esse processo poderia ser inútil. Ninguém poderia ser tão forte quanto ele dentro da força ou mesmo fisicamente. Seus resultados não podem ser duplicados, não importa quanto tempo se gaste em modificações ou não, simplesmente porque ele é único. Ele está grato por renascer como Anakin, caso contrário ele não teria tido um processo tão fácil ao longo de sua vida. No entanto, assim como há benefícios, ele teve que lidar com as desvantagens de ser o escolhido, bem como ter que se reafirmar e afirmar constantemente dentro da força. Sua vontade não será tida como certa e a força teria que desistir e tentar colocá-lo em sua direção. Não que precisasse da ajuda dele, pois sempre poderia tentar criar outro sensitivo à força tão forte quanto ele. Era perfeitamente possível que algo assim acontecesse. Isso se uma situação que aconteceu entre Sidious e seu ex-mestre Plagueis se repetisse e ele acha que não acontecerá. Mesmo assim, ele provavelmente seria muito forte naquele ponto, tendo criado seu próprio domínio com a força e aumentado sua própria contagem de midi-chlorian, ou mesmo que ele está planejando agora. Para atualizar os midi-chlorians para uma forma superior, isso só viria dele mesmo e estaria sob seu controle total. Mestre, uma voz foi ouvida e foi bastante estranha, pois deu a Anakin alguns flashbacks de sua vida anterior, precisamente a ver com um jogo chamado Nier Automata. Mestre, terminei. Estou completo. E lá estava ela, uma réplica direta, ou pelo menos tão direta quanto ele conseguia, usando as memórias de sua vida anterior em seu benefício para modificar o corpo dela para atender às suas necessidades. Ele quer dizer para se adequar ao que ela teria desejado. Mestre, o que é esse sentimento? HK estava se referindo a algo estranho, um sentimento com o qual Anakin estava familiarizado, pois lembrava a conexão que ele tinha antes com todos os outros androides. O vínculo foi feito através de Meshu-Deru, mas desta vez é diferente, totalmente diferente, pois agora estava muito mais próximo, de certa forma. Ele presumiu que isso se devia aos midi-chlorians que se originaram dele e aos implantes Sky Seed que os continham e foram colocados nos SYNTHS. Isso permitiu que uma nova forma de vínculo se unisse à medida que HK foi criado no processo e o soro de crescimento acelerou o desenvolvimento para levá-la a este ponto. Se Anakin tivesse esse soro de crescimento quando era mais jovem, ele poderia fazer os implantes funcionarem mais rápido e fazer com que seu corpo se desenvolvesse mais rápido também, em vez de seguir com o ritual das Irmãs da Noite. Em retrospectiva, teria sido mais seguro fazer isso, mas correria o risco de envelhecer muito rapidamente, sem nenhuma maneira de moderá-lo. Teria sido impossível, sem a manipulação midi-chloriana, conceder a si mesmo uma forma de imortalidade. Melhor ainda foi a combinação de tudo trabalhando dentro dele para elevar seu potencial real a alturas maiores. Não é nada. Não se preocupe com isso. É igual ao vínculo que compartilhamos antes. Anakin explicou. Declaração. Isso parece diferente de alguma forma. HK explicou, agora com uma voz feminina que soava igual a de 2B do Nier Automata. Você já gosta de tudo instalado? Anakin perguntou, já que ele havia feito várias coisas para deixá-lo o mais confortável possível, mas como o corpo se desenvolveu rapidamente, assim como Zana, ela precisaria se acostumar com seu novo corpo. Mesmo com as modificações genéticas insanas, além do super soro, levaria pelo menos uma semana antes que ela estivesse pronta para andar adequadamente novamente. Declaração. Então é assim que um saco de carne se sente. Não é tão ruim assim. HK disse.
Espero que sim, considerando que também tenho que conviver com meu terno carnudo. Anakin disse. Declaração. Mas o mestre é divino e o auge de todo ser vivo, máquina ou não. HK disse com fervor em sua voz antes de continuar. Você é a combinação perfeita entre aqueles de nós dentro das máquinas e aqueles dos outros dentro da vida biológica. Agora você também pode ser considerado um híbrido. Anakin afirmou. Consulta, eu sou como mestre? HK questionou. Sim, e acho que já é hora de você escolher outro nome. Vamos nos inspirar no seu nome de androide anterior, HK, 47. Anakin adotou uma postura pensativa quando HK recebeu algumas roupas para se cobrir, mas ela não se sentiu tão envergonhada de estar nua. Ela ainda não havia se acostumado com as sensibilidades humanas normais. Eu não sabia que estaria ficando assim. HK disse para si mesma enquanto começava a se acostumar com a sensação ao seu redor, seja através de sua percepção na força e através de seus novos sentidos biológicos como bem. O mestre estava certo quando disse que eu manteria minhas habilidades e na verdade parece mais forte agora do que antes. HK pensou consigo mesma, pois é verdade que a Sky Seed que ele extraiu de si mesmo foi e está sendo administrada ao resto dos SYNTHS enquanto Anakin se prepara para passar pelo processo de transferência de sua consciência para a matriz antes de trazerem seus novos corpos. É claro que ele primeiro teve que fazer com que Siri fizesse com que os androides enviassem o que eles queriam, se houvesse algo em particular, como o físico de um homem ou de uma mulher e surpreendentemente, havia muito mais pessoas querendo se tornar homens. Provavelmente tem a ver com os fatores de ser geralmente melhor no departamento físico em comparação com o corpo de uma mulher. Anakin pensou consigo mesmo que, em média, os homens são geralmente mais fortes, mas aqui na verdade não é tão pronunciado. Basta levar em conta a força e isso resolveria toda e qualquer disparidade de força entre uma mulher e um homem se ambos tivessem habilidades da força. Sim, os homens geralmente têm uma base física melhor para trabalhar, mas as mulheres podem alcançar a mesma força se não superá-la, simplesmente por causa da magia espacial. Faz maravilhas pela igualdade e Anakin, sem dúvida, acredita que pelo menos algumas pessoas gostariam de ter a força apenas para pisar e cuspir nos homens. Isso já aconteceu com as tribos Datomirian Zabrak de Nigsters e Nigrobroters em Datomir, então por que não aconteceria em outros lugares também? Depois houve Naboo que estranhamente só elegeu mulheres governantes, o que não é tão igual entre os sexos. Mas isso era apenas uma parte de sua cultura e pelo que Anakin tinha visto havia uma discriminação mínima como essa. Não que ele precise se preocupar com nada disso dentro do Império. A cultura deles baseava-se no fato de ele ser uma espécie de ser divino e o valor central da liberdade acima de muitas outras coisas. É claro que não no grau destrutivo, mas era a coisa mais importante com a qual as pessoas se preocupavam. Ele estava mudando lentamente para se tornar mais tolerante com outras coisas, mas ainda era bastante zeloso e Anakin por enquanto não se importava. Consulta, mestre, você acha que poderia me ajudar? Embora HK não se sentisse tímida ou envergonhada por ser vista nua por Anakin, isso não significava que ela não se sentiria fisicamente incapaz no momento. Claro, Anakin a ajudou a se levantar e ela esfregou o corpo contra ele em busca de apoio. Isso era perigoso e despertaria a fera se Anakin já não tivesse muito controle. Consulta, qual é o meu nome então, mestre? HK perguntou. Acredito que o nome Atsuko seria perfeito. Anakin disse que era da língua japonesa de sua vida passada e significava filha primogênita. Ele também tinha as letras inglesas H e K dentro do próprio nome, o que conectava ainda mais HK ao nome. Atsuko, Atsuko. Ela olhou para ele com seus olhos azuis acinzentados que eram muito agradáveis de se olhar. Eu gosto disso. Ela tinha um sorriso no rosto ao dizer isso. Estou feliz. Anakin apenas sorriu de volta antes que os dois fizessem outras coisas. Anakin iniciando o processo de criação do exército SYNTH com pleno vigor, enquanto Atsuko iria se aprofundar ainda mais. Dentro da força e com suas novas limitações físicas, que serviram apenas para ser uma vantagem e não uma desvantagem. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.